boa tarde, boa noite, bom dia. Posso pressentir o perigo e o caos. E ninguém agora vai me amedrontar. Dica do dia. Com esse antigo provérbio japonês, eu começo esse episódio do nosso Tatuipá. Eu sou o João JRC Tatu, como está aqui embaixo. Ele vai conseguir acertar o nome dele de primeira hoje. E eu sou o Dinho. Teu Arroba tatua.dinho. Ele acertou. Uma salva de palmas, galera. Uma salva de palmas. Mano, esse guri é o orgulho da família. Quem não tem óculos escuro, usa colírio. Tira o óculos. Vai ficar de luna? Não, fica de luna não. Eu já vi o Igor Mítico usando um. Tá. Vou deixar meu óculos aqui. Hoje, como vocês podem ver, tem aperitivos, comes e bebes. E como de costume, que a gente sempre começa com o famoso apoiadores. Nossos apoiadores, sem vocês nós não somos nada. Não nos abandonem. Mas é importante. Enfim, vou começar com um dos apoiadores que vende os produtos da Art in the Hood na sua loja de Lonei, Oligarca. Aqui está, arroba Oligarca. Oligarca que sempre tem os melhores pano com os melhores pano, mano. Os melhores pano, mano. Os melhores panos, todos originais, 100% originais. Adidas, Nike. Oh my God, chegou. Caiu do céu. Caiu do céu, a sacola que o Jonathan tava embaixo, dentro da garrafa. Edição, preparem-se. Voltei com o truque de edição maravilhoso. Tava aqui, agora eu tô com essa camiseta foda que eu peguei lá na Oligarca, os apoiadores. Vai ficar com a etiqueta porque, né? É o hype. É o hype. Eu vi lá na gringa que eles estão usando só com a etiqueta. Depois vai lá, troca e devolve. Não, pô, isso aqui foi presente, né, mano? Apoiador, tá maluco? Nosso segundo apoiador que tá com nós desde o início, desde que tudo era só um embriãozinho dentro de uma garota. Que viagem isso aí. Que viagem é essa, velho? Essa piadinha veio direto dele. Lux Drinks é o melhor. Esse cara que tem até jingle aqui no nosso podcast. Então, Nicolas, então, pra comemorar. Lux Drinks. Minha filha tá bem louca. Pra comemorar. O que é isso? O que é isso? 43, meu pai. Isso aqui é vendido na Lux Drinks? Pô, tá maluco, pai. Vai fazer aquele Vai fazer aquele aquece do final de semana? Sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Se é uma alcoólatra, procure ajuda. Aqui, ó. Caralho. Docinha, né? Os guirilhos. Lux Drinks. Lux Drinks. Aqui, ó, pai. Olha o tanto de coisa que a gente tem no Lux Drinks aqui. Só isso aqui. Aciona o Nicolas lá. 6, 7, Ele entrega no Vale dos Sinos ali. Como sempre, a gente sempre trabalha com produtos originais, porque, né, pô, tá maluco, né, mano? Só produtos de qualidade, Lux Drinks, chama o homem, Nicolas, tá aqui embaixo, nosso parceirão desde o início. Fortaleça o comércio local. Chame o Lux Drinks. Tá no iFood também, gurizada, tá no iFood. Terceiro apoiador, Ronaldo. Nada mais, nada menos que La Máfia. 3 apoiador, pai. La Máfia Barbearia. Olha só, no último episódio teve esse vídeo, mas eu gostei tanto desse vídeo que vai sair de novo. Dinho, vamos botar de novo o vídeo do dia que a gente foi cortar o belo, foi dar aquele tapa no visu depois de ter ido pra Santa Maria, no Arthur Medina, fazendo essas tatuas iradas. Eu tava triste. Tava triste no vídeo, pode ver. Tive que raspar o cabelo. Mas ficou treta, ficou bravo? Pô, o Medina é foda. Então se liga só, agora La Máfia, nosso rolezinho, Tatuipá no La Máfia. Pega a visão. Plim, plim. Tô de dieta. Vocês viram só, cara? Visita foda que a gente fez lá no La Máfia Barbearia Social Club São Leopoldo. É foda, velho.
Tá dando uma de... Como é o nome do cara da série? De Jeffrey Dahmer? Não conheço. Tá maluco? Vai comer meu coração. Agora, deu de merchandising. E deu de... É bem na hora. O alarme tocou. É hora de começar. E apresentar. Peraí. O alarme tocou. É hora de apresentar Junior Reis, o nosso convidado da semana. Pega a visão, pai. Prazer. Muito foda de ter aqui, mo. Nosso nome, nós estamos ganhando. Estamos ficando famosos. Junior Kings. Tamo aí. O próprio. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Tem Lux Drinks. Não, já tô aqui, ó. Tem comes. Comes. Tem bebes. Dinho, vamos apresentar o Lux Drinks pra eles? Pra eles, não dá. Calma. Vai vir? Antes de tudo, nós vamos fazer aquele brinde pra soltar um pouquinho, pra... Soltar a palavra. Soltar a palavra, Ih, molhar foi ali, muito, né? foi muito. Não, ele é o homem é brabo. Essa é a tua câmera. Essa pai. aqui? Essa aí. Será que vai fazer careta ou não? Não, vamos ver. Ai, credo. Lux Drink, o melhor pra você. Mano, é uma honra de ter Cara, aqui. Um prazerzão. A honra é toda minha, cara. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Eu já acompanhei vocês ali, tipo, e, meu, o que vocês estão fazendo aqui é sensacional. Acho que é muito importante realmente pra esse cenário da tatuagem e tudo mais ali. Então, cara, muito obrigado mesmo pelo convite. Me convite mais vezes, que eu gosto muito disso aqui, cara, e tô aí pra gente conversar e é nóis. Aí, velho. Tá? De Luna? Meu cara. Ó, muito foda. É muito tricky, tipo assim, ó. Como a gente tava conversando nos bastidores, né? Eu tô com... Welcome. Aham. Como a gente tava conversando nos bastidores, pai. É tipo, nossa ideia, nossa iniciativa no começo era tipo só apresentar o pessoal do estúdio, que na época era Purple House. Muito obrigado. Eu sou obrigado. Cara, que na época era o pessoal da Purple, agora tinha o pessoal do Terraço. E apresentar um pouco mais de cada um, porque tipo assim, o cara se vende no Instagram, se mostra no Instagram, mostra ali seu trabalho e tudo. E com alguns clientes o cara desenvolve uma amizade mais profunda, com outros clientes o cara tipo, é um cliente que é mais fechado, vai e volta e tal. E é importante que os clientes conheçam o nosso corre, tá ligado? Conheçam, tipo, saibam tudo que a gente viveu desde o início dos estudos, desde o sonho de começar a querer viver de tatuagem, os perrengues que com certeza todo mundo passou no início de cada jornada ali na tatu, e que o pessoal conheça e valorize esse nosso corre. Então, tipo, então essa é a nossa proposta. Sim. E no meio do caminho a gente conseguiu Lux Drinks. É bom. Ô, ligar, Tá contratado. La Máfia. Tá contratado. Viu só? Então, tipo assim, ó, é muito foda saber que um cara tão pica. Pô, que isso, cara. Pô, uma referência pra nós, tá desse ligado? jeito. Tatuador foda que nem tu, tipo, observou, viu nosso trampo, viu alguns episódios Sim. e, tipo, curtiu e topou essa ideia meio, tá louco, talvez cara. meio idiota de vir aqui. Tá? Mas é uma honra, mano. E, tipo assim, ó, agora vai começar. Pera aí. Alex, esqueceu o óculos aí, obrigado. Pique Mestre Kami, porque eu sei que, né, a gente vai chegar nesse assunto. Vai chegar. Cara, a gente quer desmembrar Junior Reis. Junior King. Junior Reis. Vai dar uma da série também? Desmembrar o cara? Mano, a gente Não, tá não, assistindo por favor. muito o Jeffrey Então, Dahmer, meu Deus, é Tô meio aqui só pra bizarro. conversar, por favor. Mas eu quero ouvir teu coração. Enfim, cara, fala um pouco de ti, de que cidade tu é, da onde tu veio. Conta aí pra nós, eu quero saber. Bora. Então, acho que nos bastidores ali deu pra ver, né, que o sotaque é um pouquinho diferente, né? Eu ia perguntar Não isso. é mais do interior, é o leite quente que fala, né? Então, eu sou de Passo Fundo, né, nascido e criado lá. Tenho minha família, assim, tipo, é uma família humilde, no caso, assim, tipo, nunca faltou nada pra nós, mas, assim, tipo, nunca tivemos aquelas luxo, condições, já, assim. um luxo, sabe? Meu pai, assim, sempre, mesmo com as dificuldades financeiras que ele tinha, ele nunca deixou faltar nada pra nós, assim, e era até, hoje eu paro pra ver isso, né, tipo, que o corre que ele fazia pra volta e meia dar um brinquedo que a gente queria na época. Hoje eu entendo que na época ele não tinha condições e mesmo assim ele dava jeito, sabe? Ele e minha mãe. Então, tipo, eu digo assim, somos assim de uma família um pouco mais pobre, mas tipo, nunca faltou nada, assim, sabe? A maioria da família brasileira, né? Exatamente. Pai, mãe, tu tem irmão? Tenho duas irmãs. Eu sou do meio, né? E aí, cara, tipo... Qual a idade do King? Do King? 28.
Quase 30. 28, pô, Não, cara. tem minha idade. Mas dois aninhos estão nos 30 aí. Tá, e aí? E aí, cara, tipo assim, Teu coroa e tua mãe fazem o quê? Faziam o quê? o meu pai, ele é aposentado da CE, ele trabalhava pra CE. Ele se aposentou bem cedo, assim, né? E depois que ele se aposentou, ele começou a trabalhar, ele abriu uma oficina de serralheria na garagem lá de casa. Nada. E começou a trabalhar com isso, e trabalhou até muito tarde. Ele só parou de trabalhar porque ele teve um AVC. E aí ficou com um pouco de sequela e tudo mais. Ali foi um momento bem punk assim na minha vida. Nessa época eu já tatuava. Isso lá na cidade que tu... Isso lá em Passo Fundo. Aí minha mãe, ela já era mais de casa, já teve outros empregos, já trabalhou como zeladora, já trabalhou como faxineira na escola onde eu estudava, no ensino fundamental. Teve um monte de emprego assim, mas ela era mais de casa assim. Mas a minha mãe, cara, tipo, eu digo que ela tem influência total assim na minha vida como tatuador, porque ela tem essa veia artística. Ela e a família dela, assim, principalmente, tipo, tem quase toda a família dela tem essa ligação um pouco com a arte, assim. Mas ela e mais umas 2 irmãs, assim, mais ou menos, tem esse negócio, assim, já de desenhar, pintar, sabe? Então, Que da hora. eu acho que eu peguei um pouco dessa influência dela, sabe? Porque foi muito natural pra mim, assim, eu começar a desenhar quando era criança, né? Tipo, eu digo que o meu desenho, tipo, nunca foi dos mais belos e tudo mais, porque eu não estudava, né? Mas era um hobby. E aí, tipo, o interesse, de fato, eu acho que veio por conta dela, assim, né? Então, eu digo que hoje ela é uma peça essencial, assim, pra minha vida como tatuador, porque se não fosse por ela, talvez... Fundamental, né? Total, porque, Não tipo... teu interesse logo no início pelo desenho. Claro, porque, cara, desde novinho, assim, tipo, eu via ela, inclusive nessa escola que eu estudava no ensino fundamental, ela pintava os mural, ela pintava as paredes e tudo mais, e tudo um negócio artístico, assim, tipo, fazia os desenhos para as crianças, assim, era muito legal. Ela fazia painel para aniversário de criança, minha outra tia já pintava tela e tudo mais, pintava circo, cara. Aqui ia fuder. Ela viajava com os circos e ela fazia as pinturas, sabe aqueles tigres, aquelas pessoas ligado, que tá ligado. ficam do lado dos caminhões, dos negócios lá. Era ela que pintava, cara. Então, foda. tipo, muito massa, cara. Até mandar um abraço pra tia Lili, pra minha mãe aí, que com certeza foram... Tia Lili. Queremos você aqui. Queremos você aqui. Queremos você aqui. Tia Lili, a senhora é muito foda. Com todo respeito, foda é demais. Isso é demais. Foda é um negócio legal, tia. Nossa. A senhora é demais. Corta antes. A senhora é demais. Esses pi que a senhora ouviu era que a senhora é demais. Gostamos muito da senhora. Exatamente. Vou Aí tem que cuidar pra não falar muito palavrão, né? Porque senão... Não, Mas a gente bota o pi. É, o pi. Não, mas eu sou uma pessoa que não fala muito palavrão. Vocês vão... Nós também não. A gente é meio idiota. Sabe o palavrão? Continue. Palavrão. E aí, cara, tipo, o Junior Reis, assim, ele trabalhou desde muito cedo, né? Com 14, 15 anos ele já estava trabalhando, né? Como jovem aprendiz, ele começou fazendo identidade, RG. Eu trabalhava no Instituto Geral de Perícias, no caso, que eu fazia o RG das pessoas, né? Sim. Fazia ali, Tirava fotinho. cara, foi aqui. o que? Eu acho que foi 2 anos que eu trabalhei lá. Mas tu tinha 14 anos. Aham. Era Era menor aprendiz. Porque Só que eu era um... Não, mas super Tava o quê? menor aprendiz, né? 3 horas, Porque não é- 4 Não, horas. mas tipo, o menor aprendiz ele começa nessa faixa, né? Tipo, 14, 15 anos. Hoje em dia acho que é com 16 anos. né? É? Eu comecei Não, com 16. na época eu comecei com É que com antes não 14 tinha anos. muito também, né? Sim. E aí, cara, tipo, eu era o menor aprendiz aquele que... Tinha um menor aprendiz que era do município, que eles trabalhavam 4 horas. E eu era o menor aprendiz, assim, que trabalhava 6 horas, que daí já era pelo governo, Sim. assim, tipo, pelo estado. Então eu meio que era quase que um chefinho lá, né? O menor chefinho, o poderoso chefinho lá. Porque daí, tipo, eu já ficava lá e tudo mais, tinha um fluxo de menor aprendiz que entravam lá no Instituto Geral de Perícia, no caso, então quem acabava ensinando e tudo mais, quem acabava meio que dando uma comandada era eu e os rapazes que, tipo, já estavam com mais experiência lá. Sim. Depois disso, cara, tipo, daí era 2 anos só o contrato lá, obviamente, né? Trabalhei um pouco com o meu primo, assim, que ele fazia instalação de alarme e tudo mais, mas esse não durou muito, um mêsinho só. Mas ele tinha quantos anos? Cara, foi logo depois. Eu acho que eu tinha uns 16, 17 anos, no máximo. Eu acho que era 17, eu acho. Nessa fase tu desenhava bastante? Desenhava bastante, cara. Só que, tipo assim, o desenho, nessa época ali, ele não era uma coisa assim que eu estudava, sabe? Era um hobby, de fato, assim, sabe? E na época, né, tipo, logo já tava começando a entrar esse negócio de computador, internet e tudo mais.
Então foi quando eu comecei a desenhar mais, assim, mas antes disso eu já desenhava, sabe? Eu me destacava, assim, nas aulas de artes, no caso. As professoras de artes me amavam, assim, justamente porque eu fazia os desenhos diferenciados, sabe? E gostava do que tava fazendo? E gostavam, e volta e meia, assim, elas não me devolviam o trabalho porque elas queriam ficar com o trabalho para apresentar para os outros alunos, assim, sabe? Então, tipo, realmente, nessa faixa, assim, desde muito novinho, eu já tinha essa veia artística, no caso, com o desenho, né? Mas, como eu falei, nunca foi um negócio, assim, que eu parei um dia para sentar e estudar. Não, ó, quero viver de desenho, quero viver da arte, vamos ver como é que faz isso de fato, né? Era um hobby, eu fazia do meu jeito, sabe? Sim. Tipo, eu separava na internet lá, imagem, normalmente era de super-herói, ou era do Naruto, ou era do Dragon Ball. Teu setor. Teu setor. Super-herói Dragon Ball. Cara, e era uma coisa assim, tipo, hoje eu paro pra pensar que hoje, com a facilidade que a gente tem com tablet, com Photoshop e tudo mais, é muito fácil, né? Famoso Pinterest. Exato, tipo, é muito fácil catar a imagem e o pessoal começar, mais, né? sabe? Porque, tipo, na época, como eu não tinha conhecimento nenhum, eu fazia tudo no olho, sabe? E era passar só na televisão e... Exato, cara, e tipo assim, pra época, eu não achava meus trabalhos ruins, sabe? Porque, tipo, cara, eu fazia muito olhando, assim, tipo, aquela aqui... E desenhando aqui e olhando, isso aí é desenhos bonitinhos, sabe? Claro que hoje, se eu for comparar com o Júnior, né, de 28 anos, meu Deus do céu, né? O cara toma até um susto, né? Opa! Gigante, sim, né? Dos 16 que tu saiu dali pra cá, tem muita história ainda. Tem, então. Eu trabalhei em hospital. Meu Deus. Eu já fui maqueiro na emergência. Caralho. Na emergência lá de Passo Fundo. Gostei. Só coisa boa. E... Como é que tu vai parar de maqueiro? Então, cara, era uma época que eu tava desempregado. Né? Os meus pais, assim, eles nunca tiveram esse lance, assim, de tipo, tu tem que trabalhar nem nada, assim, sabe? Eu comecei a trabalhar no IGP, que é o Instituto de Geral de Perícia, não fazem gerado ali, porque tinha uma vizinha nossa que ela trabalhava no setor de perícia, né? Ela já era perita mesmo, ela era quem, tipo, quando acontecia um homicídio, um acidente, alguma coisa, ela já era quem ela fazia as coisas. Caralho, e é tudo no mesmo... Vai ser bizarro. É tudo englobado ali, né? O Instituto Geral de Perícias tá junto ali, né? Com essa parte dos homicídios e tudo mais. Não vou saber o nome, como é que é. Porque, tipo, é fundamental essa parte da identificação, né? Quando tem um homicídio, quando tem um acidente, alguma coisa, né? Tem que ter a identificação ali do polegar e tudo mais pra, muitas vezes, reconhecer a pessoa que tá ali, né? Você já viu alguma coisa dessa? Hã? Já viu alguma coisa dessa? Já participou de alguma coisa assim? Então, quando eu tava trabalhando no IGP, na identidade, eu só fazia as identidades. Curiosidade mórbida pra caralho, sabe? Mas então, eu nunca tive problema com isso, sabe? De ver pessoa morta e tudo mais, assim. Só que, tipo assim, eu trabalhava aqui onde fazia identidade, do lado da minha sala já eram os peritos que faziam essa parte. E era tudo Isso no junto ali. hospital? Não, isso quando eu trabalhava com as identidades. Sim. Vou chegar no hospital, pode crer. vai ser... Começou- Daí sim, meu Deus, no hospital, na emergência, daí sim eu comecei a ver coisa. Vou chegar lá. Aí, nessa parte da identidade, eu só fazia os documentos, registrava eles no sistema ali e tudo mais, né? Tipo... No caso, dava o óbito pros caras se tivesse morto ali também. Não, mas na identidade ele fazia identidade. Mas a perícia trampavam junto, né? A perícia ela só ia quando tinha óbito, no caso, né? Tipo, elas só eram acionadas basicamente se tinha acidente fatal ou homicídio, alguma coisa assim. Mas nessa parte ali da identidade, eu só fazia identidade. Então não tinha contato tinha contato com eles, obviamente, mas não com essa parte do trabalho que era, tipo, a parte do Tu via só a documentação, tu não via nada Exatamente. de caso e presenciava nada. Exatamente. Não, pessoalmente nunca. Mas, né, como tinha lá, tipo, no mesmo espaço tinha o pessoal que trabalhava com perícia, acontecia que volta e meia tinha umas fotos lá, tipo, no corredorzinho lá. E eu sempre muito curioso, né, ia lá e olhava as fotos assim, e cara, da punk, assim, tipo, era muita coisa assim, tipo, não tô falando que eu gosto disso, tá? Mas é uma Mas coisa... série de serial killer tu gosta, pelo jeito, né? Cara, minha esposa gosta mais. Eu tipo, se for parar pra ver, assim, o meu gosto pessoal é, tipo, mais coisa de ação, realmente, assim, tipo, Marvel, DC, a gente vai chegar lá. Vamos chegar lá, com certeza. Eu sei que ela quer chegar lá. Mas a minha esposa, ela já tem esse lado meio coisa, ela gosta de crimes reais e de coisa, assim, tipo, podcast. Eu gosto mais de série policial, assim, essas pegadas. Então, ela de escuta guerra, essas paradas. o dia todo, Também cara, tem morte, tipo, ela né? trabalha home office, né, no caso, então, tipo, ela já escuta muita coisa de criminalística e tudo mais.
Enfim, voltando pra lá, então, tipo, eu via muita coisa lá, sabe? Então, tipo, eu nunca tive problema com isso, mas era mais... Qual foi a foto que tu lembra, assim, que te marcou bastante, que tu viu nessa época? Antes de trabalhar com a perícia, nessa época que tu só trabalhava fazendo as identidades e tal. Não, pior que eu não me lembro de nenhuma marcante, assim. Nenhuma, Obviamente, tipo, muito todas bizarra. eram marcantes, assim, porque, tipo, imagina, a pessoa... Decepada, faleceu ali e tiro. tudo mais. A maioria Tipo, tiro, né? Era, tipo, bastante coisa de acidente, né? Acidente de Acidente, a pessoa fica mais- meio zoada, né? Fica zoado. Mas aí, cara, depois desse tempo eu fui trabalhar na emergência, né? No hospital lá Aí ficou bom. de Passo Fundo. Bah. E aí eu via pessoalmente as coisas. Porque imagina, você tá trabalhando na emergência, então chega o pessoal lá, E tipo, tu, um arqueiro, levando as pintas. ele levava as pessoinhas lá, tudo mais, né, cara? Tu tinha 16 anos. Não, nessa época daí eu já tinha trabalhado com essas coisas, daí com 17 ou 18 anos. 18 anos, que daí já era um emprego mesmo, carteira Você assinada pode e tudo mais. trabalhar na emergência um de menor, né? É, meio... pois é, não sei como é que funciona a política lá, Bizarro. mas tipo, daí já era carteira assinada, já era... Aí, tipo, eu já via coisa pessoalmente, assim. Cara, primeira entrevista que eu fiz lá pra começar a trabalhar lá, a mulher me pergunta assim, tu tem algum problema em ver alguma pessoa machucada porque tu vai trabalhar na emergência? Então, tipo, como é que tu acha que vai lidar com essas coisas? Eu disse, olha, nunca tive problema, mas nunca vi nada tão grave assim pessoalmente na minha frente. Que me impactasse tanto. Que me impactasse tanto, tipo, nunca vi nada grave assim, tipo, pessoalmente, sabe? Daí tá, e ela, não, beleza, daí passei na entrevista e tudo mais, comecei a trabalhar lá. Primeiro dia que eu tava trabalhando lá, chegou uma pessoa que tinha sofrido um acidente de carro. E aí, todo mundo correndo lá, os enfermeiros e tudo mais lá. E ele tava com o rosto, ele tava com a cara dele, tipo, aberta pela metade, assim, sabe? Tu via tudo, tá ligado? E eu, meu Deus, né? Tipo, vou lá, curioso, né? Dei uma olhadinha assim, deu... sabe? Mas não fiquei mal, Mas sabe? tipo, tava vivo ainda. Tava vivo. Ah, mas tipo assim, a cara, tipo, parecia o que dentro quando tu tirava assim? Tipo, era tu, só a tu cara. não consegue assim, nem identificar o que tá... Mas, A mãe tá passando uma hora e olhando. não, pá, é tenso, mano. Porque assim, ó, tu vê na TV, tu vê uma foto, é uma coisa. Mas tu vê o cara na tua frente, assim, deve ser muito tenso. Bah. Sim, então... Tem que ter muito sangue frio, pô. Foi um choque, assim, realmente de ver uma coisa pessoalmente, assim, mas daí, tipo, não tive problema com... que tinha muita gente lá que fazia... tava estudando medicina, tava estudando enfermagem e tudo mais, que eles iam lá e quando eles olhavam pela primeira vez, assim, muita gente baixava a pressão, olhava assim, passava mal, tudo mais. Estudante de medicina. Exato, então, tipo, eu não tive isso, sabe? Então, tipo, foi bem tranquilo. Só que, claro, tipo, não era eu que lidava com essas pessoas, né? Tu só levava de um canto ao outro. Olha, só levava. se eu trampasse isso aí, aqui o retinho olhando pra Vai, frente, empurrando a máquina. Ele olha pra baixo, vai empurrando aqui, ó. Daquela da direita. Sempre que eu penso nesses bagulhos assim, de emergência, eu penso, tipo, osso pra fora. Bah, me assusta. Não, osso sim, pra Mas fora, me osso assusta. osso pra fora, cara. Cabeça aberta. Não, Mas eu não ia olhar. mas pior que chegava de tudo lá, né? Tipo, chegava gente que tinha quebrado a perna jogando bola, né? Então, tipo, com a perna pra fora. Enfim, e aí, tipo, até os casos mais simples, Impactante. assim, tipo... Não, tinha simples mesmo, tipo, a pessoa que tava lá tava passando mal, Aí, tipo... tipo, tu arrasta a pessoa quando vê e a pessoa morreu. Tu tá arrastando também a pessoa morta ali. Não, então, o que eu fazia, né? Como eu era maqueiro, tipo, a minha função era o quê? Pegar os pacientes e levar eles pros leitos, né? Quando eles conseguiam um quarto. Ou levar eles fazer exame. Daí eu levava eles fazer raio-x, levava eles fazer tomografia. Tu não precisou Ultrassom. fazer algum curso, alguma coisa desse? Não, porque a minha Era função era só de- Só carregar. dirigir, só dirigir a máquina. Exato. motora. Tipo, eu não tinha que ter nada assim, tipo de... Não, o pessoal passear pelo hospital. Exato. Coisa boa. Mas eu me lembro de um caso, cara, que foi eu acho que o mais marcante, assim, porque teve um acidente, tá? Tipo, era um acidente de carro, daí a pessoa tava lá toda machucada, tipo, o ombro tava exposto, tipo, a pele da pessoa, tipo, simplesmente fazia isso aqui, ó, tipo... Ai, delicinha. Fazer um bife. E aí, tipo, eu me lembro desse caso que daí realmente, tipo, normalmente quando é esses casos assim, quem levava era mais os enfermeiros mesmo. Só que nessa ocasião específica não tinha muito enfermeiro disponível lá deles. Pegaram e falaram... Quando era uma coisa muito pesada, era os enfermeiros direto já que ficava daí eles já lá. iam junto porque eles tinham que fazer o auxílio. Daí, claro, que às vezes a gente auxiliava, levava os pacientes pro lugar lá. Mas teve esse caso em específico, eu não me lembro o que aconteceu, que não tinha muito enfermeiro ali junto, sabe? Então daí fui eu e mais uma enfermeira e a médica.
sabe, que tava acompanhando, assim, e a gente tinha que correr pra UTI. E aí eu me lembro, cara, que, tipo, teve um momento, assim, que eu tava empurrando, né, o paciente aqui na maca, a outra enfermeira lá, e a médica do lado, assim, eu não me lembro o que aconteceu, mas eu me lembro que tinha um determinado momento que eu tinha que empurrar o cliente e ficar fazendo o oxigênio nele aqui. Que daí ele tava já com o negócio aqui assim na traqueia. Na traqueia, exatamente, e eu tava com a bombinha ali segurando até levar. Então foi uma correria, no caso, pra gente levar pra UTI lá. E aí, cara, nossa, havia muita coisa, né? Tipo, absurdo, assim, mas nunca tive problema com isso, assim. Lá tu ficou quanto tempo ali no hospital trabalhando? Eu fiquei, eu acho que um pouco menos de um ano. Porque daí eu comecei a fazer a faculdade, né, de publicidade e propaganda. Não sou formado, mas nessa época daí eu não tinha, como é que eu posso dizer, não tinha algo assim que eu queria, que eu almejava, assim, então eu não sabia muito bem o que eu queria fazer, assim, ainda dessa parte de faculdade, universidade, essas coisas assim, né? Tipo, ensino superior eu não tinha noção ainda. Aí foi uma época que eu comecei a procurar, realmente, e a publicidade e propaganda começou a me chamar a atenção, porque daí, tipo, já tinha pensado em fazer arquitetura e tudo mais, só que eu sou muito preguiçoso para fazer cálculo e para fazer... estudar, não é pra mim, sabe? Tipo, aí a publicidade e propaganda, tipo, já tinha... Pra mim Eu também não fiz faculdade. Fez faculdade de alguma coisa depois? Eu fiz da publicidade e propaganda, né? Daí Atropelei. tá boiando. Não, daí o que eu pensei? Ou um design gráfico, ou publicidade e propaganda, daí eu vi, design gráfico era 2 anos ali, mas era tipo um negócio mais técnico realmente, né? Tipo, e a publicidade e propaganda já abriu um leque um pouquinho maior, assim, né? Tu podia trabalhar tanto numa agência de publicidade, quanto tu podia trabalhar tipo numa televisão, ou no marketing de uma empresa em específico, né, no caso. Então, beleza, me interessei por lá, né, tipo, da publicidade e propaganda, e comecei a estudar. No que eu comecei a estudar, eu trabalhava no hospital na parte da manhã, eu pedi para passar para a noite porque eu precisava estudar de manhã. Daí, tipo, fiz mudei meu horário para noite, no caso. Só que chegou um momento que a faculdade já estava me pedindo demais, assim, de mim, assim, né? Tinha que realmente dar uma estudada, né? Tipo, embora seja publicidade e propaganda, tem que estudar também, né? Tipo, engana-se. Publicidade e propaganda é foda. Mozão se formou em publicidade e propaganda. É mesmo? Eu não cheguei a me formar, minha esposa se formou. A gente se conheceu na faculdade, né? Olha só, temos algo em comum, olha só. Além É? dos filmes e Olha só. animes, olha só, continue. Enquanto eu me abasteço de Lux Drinks. Lux Drinks. Deixa Ele eu já ver. pegou o jingle, ele já pegou o jingle. Ó, esse jingle vai pegar, pai, ó. Então, Tem que dar um corte. Na pendrive. Deixa eu pegar também. Tá bem? Tá bem. Vamos ver. Aí, ó, Junior Reis, ó, bravo. Junior King, continue. Junior Kings. Tem que beber depois de beber. Acho que dá azar, né? Aham. Todas erradas. Aí, cara, comecei a estudar, né, tipo ali na parte da manhã, e chegou um momento que realmente a faculdade estava exigindo um pouco mais de mim. E quando eu estava trabalhando de noite, eu saía de madrugada, eu saía tipo em torno de 1, 2 horas da manhã lá do hospital. Puxado. Daí imagina, no outro dia de manhã, no caso, já tinha que estudar. O tempo que eu descansava era de tarde, né, então tipo, não tava... Todo atravessado. É. Mas o cara, tipo, descansar de tarde não é a mesma coisa, tá ligado? Não, total, tipo, Não, eu admiro não, demais não. as pessoas que fazem isso, porque, tipo, pra mim não me serve muito, sabe? Sim. Porque, tipo, cara, eu perdia muito meu dia, né? Daí, como eu comecei a trabalhar, tipo, de noite, daí os horários diferentes, daí eu já trabalhava final de semana, ou no sábado ou no domingo, né? Tipo, era todo... Daí, cara, comecei a Que pegar noite muita... coisa mais bizarra também. Exato, daí, cara, não... Comecei, tipo, a ver que eu tava desleixando um ou outro, assim, sabe? Daí chegava de manhã na faculdade lá, muito cansado, não prestava atenção, sabe? Tipo, ou chegava muito atrasado, assim. Meus colegas que me ajudavam, assim, que tinha um professor que ele falava, mas o Júnior ali chega atrasado todo dia, não sei o quê. Daí o meu... A gente tem um amigo assim também. A gente tem um colega assim também. Esse é talvez, não. Até falador, hein? Não, eu tinha um colega meu que ele era muito amigo, e daí ele era um pouco mais velho, assim, e ele se dava muito bem com os professores, né? Daí ele pegava e falava, mas olha só, professor, é que ele trabalha de madrugada, ele vem e tudo mais. O professor, tipo, meio que deu uma... Mas aí eu vi que eu não estava conseguindo dar conta de um ou outro, assim, sabe? Foi quando eu decidi parar de trabalhar, né? Daí fiquei desempregado, mas comecei a focar mais na faculdade mesmo, né? Cara,
Na parte da faculdade, é bem interessante essa parte da faculdade realmente, porque aqui começa a parte de eu querer ir pra tatuar, sabe? No meio da faculdade, segundo ano mais ou menos assim, foi quando eu conheci minha esposa. Ela estudava de noite, eu estudava de manhã. E aí, cara, eu tava adiantando algumas matérias, né, pra tentar encerrar o curso um pouco mais cedo. E comecei a fazer algumas matérias de noite. Foi quando eu conheci ela, assim, mas foi uma história bem engraçada, assim, porque, tipo, quando eu conheci ela, eu era colega dela, mas quando a gente se conheceu, a gente não tava na aula, a gente tava, tipo, num rolê e tudo mais, e um amigo nosso pegou e falou assim, eu peguei e falei, o que tu faz, né? E ela, não, eu faço publicidade e propaganda. Daí meu amigo, que era um amigo nosso em comum, que era colega dela, daí ele pegou, mas como assim, cara, vocês são colega? Daí, tipo, eu, não, como assim, né? Tipo, daí que a gente começou a perceber, porque ele, tipo, como... Então, vocês estudavam junto na mesma sala e não se conheciam? Exato, porque como eu estava adiantando essa matéria para fazer à noite, no caso, esses colegas que eu tinha à noite não eram pessoas assim que eu convivia, sabe? Sim. Foi mais alguns colegas meus da manhã que estavam fazendo junto, então a gente convivia com o nosso grupinho ali, que era quem a gente Só fazia conhecia. o teu e olhava pro lado. Exatamente. E aí quando esse meu amigo pegou e falou, vocês são colegas e tudo mais, que daí sim, que daí começou a conversar mesmo, né? Tipo, a gente se conheceu num rolê, mas como a gente era colega nessa matéria em específico, no caso que eu estava fazendo à noite, que a gente começou a conversar mais. Aí o que acontece, né? Tipo, antes da faculdade eu já tinha feito as minhas tatuagens. Eu tinha 2 tatuagens, né? Tipo, que eu tinha feito com um brother meu lá de Qual Passo foi a Fundo. primeira? Foi essa aqui, ó. Tu também não tinha uma? Eu tenho uma aqui, ó. Tá, mano, mas essa aqui. Essa aqui, ela é do Nico e do Feto do Escado. Mas esse braço aqui é do Tampa, pô. É mesmo? De 2010. Por aí. Esse aqui, depois eu colori com outros brothers e, tipo, segue o baile. Aqui é do Diego de Freitas também, Vianney. Pode crer. Eu fiz essa tatuagem aqui na época, cara. Uma amiga minha me levou lá e eu conheci, né, o tatuador lá e fiquei bem amigo dele, o Logan, né? Que tu desenhava bastante. Já desenhava bastante. Sempre desenhando, tipo assim, todo esse teu rolê. Sempre desenhando, sabe? Tipo, quando sobrava um tempinho eu desenhava. Aí tá, fiz essa tatuagem com ele, fiz essa aqui, que até hoje eu não terminei, tem que pintar umas É 2 cadeiras mexicanas? Tipo, Não, é uma mas catarina tem e tem a cadeira mexicana. Então eu tinha essas 2 tatuagens aqui. E aí eu fiquei Que muito ano amigo era isso? Porque teve uns anos, assim, acho que 2012, 2013, Eu sei que a que, primeira... tipo, era muito isso, famoso, né? A primeira eu fiz quando eu tinha 17, quase fazendo 18, assim. E daí eu já consegui pagar com a minha grana quando eu 10 anos atrás, trabalhava... me dizer. Quando eu trabalhava no IGP ainda, cara. Eu acho que foi até antes dos 17. Quando tu faz aniversário? 6 de junho. Eu faço dia 18 de junho. É mesmo? Não, é que é muito... O meu irmão fazia 8 Aham. de junho também. Que bom. Também junto. Aí, cara, eu fiquei muito amigo desse tatuador aqui e tudo mais, daí voltei lá, fazer com ele e tudo mais, mas beleza. Tá. A gente vai chegar no ponto ainda onde eu vou começar a trabalhar com ele. Eu gosto que o convidado, ele já tem... Já tem. Segue o baile, vamos lá. Acho que ele decorou. Não, o bicho é bravo, gostei, vai. Fluiu. Aí eu comecei a... Não, Não, tá de boa, cara. Não, Tá de boa. vamos. Não, tô bem aqui. Aí eu e minha esposa começamos a ficar, né? Logo já começamos a namorar, tipo, questão Quem de chegou meses. em quem na primeira vez? Fui eu, mas eu demorei muito. E ela fala que daí, foi muito engraçado que daí depois a gente foi num encontro. No Marcaram um cinema. date. Marcamos um date no Assistiram cinema. o quê? Cara, a gente foi pra assistir Annabelle e o filme da Annabelle, porque ela gosta de terror. E aí, tipo, no dia que a gente foi assistir o Annabelle, isso lá em Passo Fundo ainda, pegou fogo no negócio Eita! no Terror mesmo. Tipo, de fato, queimou assim rolo o rolo do filme lá e a gente não conseguiu assistir a Annabelle. Daí tava passando um outro filme, cara, que agora eu não vou me lembrar o nome, mas era com aquela menina que faz Kick-Ass, O João a loirinha, Ah, tô ligado quem é. a Chloe alguma coisa. Chloe Moretz. Acho que é isso. Ele sabe. Chloe N. Moretz. Acho que é. Acho E que é aí, bem, tipo, cara, era um filme tri aleatório dela. Daí botaram vocês a assistir esse. Botando esse, ou a gente pegava o dinheiro de volta ou a gente assistia. Daí, como tava no encontro, né? Sim. Quando eu ia perder. Queria ficar mais tempo, né, galera? Claro. Né? Aí, tipo, Brotinho. tá, fomos no encontro, assim, e tudo mais, começamos a assistir esse filme, foi muito engraçado, que daí, tipo, no começo do filme a gente já sabia o que ia acontecer no filme, sabe? Não. Ah, tá. Não.
a gente já sabia o que ia acontecer no filme e foi muito engraçado porque a sala tava meio vazia, então a gente foi conversando assim, tipo, vai acontecer isso. Quer ver que eles vão estar, não sei o quê. Daí no fim a gente, tipo, no meio do filme a gente já tinha descoberto que ela tava morta e era... Eu sei que filme é, eu sei que filme Exato, é. é um filme aleatório. Eu também sei. Sabe nada. É o acidente de carro, daí ela fica na volta do namoradinho dela, andando. Isso, né? isso. Extremo, cara. Aí, cara, durante o filme, eu sempre fui muito lerdão, assim, sabe? Daí, tipo, durante o filme não rolou nenhum beijinho nem nada, mas, tipo, cara, tipo, a gente já tava se curtindo e tudo mais. Tava na cara que ia rolar. Exato. O romance tava no ar. Exato. O filme envolvente. Só deixava Exato. um tempo E vazio. ela morava perto do shopping onde tinha o cinema, daí eu levei ela pra casa, no caso, daí quando eu deixei ela na porta de casa que a gente ficou a primeira vez. Não pode ser. Aham. Pique filme. Quando ela tava entrando, cara. que daí eu pensei assim, tipo, não, cara, não vou perder a oportunidade. Eu puxei ela de volta, daí foi quando a gente começou a ficar. Daí ficamos, ela subiu pro apartamento dela. Eu ficaria contigo se me levasse no cinema. O cara leva no cinema, é um cara respeitoso, não tá nada. O papo é o que importa. Aí leva até em casa, aí ela tá entrando, ele puxa ela de volta e fica com ela. Pô, mano, me ganhou, tá maluco? Não foi uma cena de filme, cara, porque daí, tipo assim... Não, pra mim na cabeça ficou... Não conta então. Não, vou falar... O público tem que saber que foi... Foi engraçado, porque tipo, ela abriu a porta quando ela tava, daí eu puxei ela, só que o que acontece? Essa mão que tava na porta, que ela tava aqui, ela não soltou, daí a gente ficou assim... Daí depois do tempo ficando na risada, daí de comédia. Não ficou um filme de romance, ficou de é comédia. uma comédia romântica. Boa. E aí, beleza, daí a gente ficou mais um pouquinho assim, daí eu disse, não, só, vamos conversar mais um pouco. Daí a gente ficou... Como é que é o nome dela? É Taine. Como? Taine. Isso. Taine. Filme de comédia romântica, maravilhoso. Essa história é bonita, pô, tá maluco. Continue. E aí tá, daí beleza, ela subiu pro apartamento dela, foi pra minha casa, daí que a gente começou... Foi embora aqui, né? Não, Tá estralando. Foi embora a pé, porque não tinha mais ônibus. Já era, tipo, passado das 11 horas lá, né? Nem importava o horário mais. Daí, tipo, foi embora a pé. Mente a mil, coração a mil, telefone de flip. Não, total. SMS, né? BCN. Ligava na madrugada, que era mais barato. 3 segundos. Aí, tá. Daí... Isso tu tinha quanto idade? Que idade, desculpa? Não, eu já tava com uns 20 anos. Quanta idade tu tinha? Eu tinha. Quanta? O quê? Cala a boca. Não, é porque eu falei quanta mesmo. Quanta idade? Tu tinha uns 20 anos já. Sim, eu já tava na facu. Eu já tava na facu. Aí, beleza. No que a gente começou a namorar, no que a gente começou a ficar, tipo, um mês depois a gente já tava namorando, né? Eu passava mais tempo na casa dela ou ela na minha, a gente já tava dormindo mais junto do que separado, assim. Aí ela falou que ela queria fazer uma tatuagem. Daí eu peguei e falei, não, olha, tem o Logan, né, que fez as minhas e tudo mais, eu vou te levar lá. Ela foi lá, fez a tatuagem, no caso, eu já era muito conhecido dele, e ele pegou e falou, o que achou do estúdio? Tinha acabado de aumentar o estúdio lá e tudo mais. Eu disse, muito massa, a gente começou a trocar uma ideia, assim, e ele pegou... eu já tinha chamado ele antes, no caso, porque como eu estava desempregado, eu peguei e falei pra ele, se precisar de um recepcionista para quebrar um galho aí pra ti, me chama, porque eu tô desempregado, tô só estudando. Tá, nossa, cara, foi assim que eu comecei a esse planejamento também. Tu vê que a gente é muito parecido, cara. Não é pra tu te meter na relação. Tua relação é com a Bira. É verdade, acho que é só essa aqui. A Bira chamou ele. É um imã. Aí tá, beleza. Daí eu já tinha falado com ele, daí quando eu levei ela pra se tatuar com ele, ele pegou e falou, meu sobrinho que tá ali na recepção, ele tá começando a tatuar e tudo mais, mas ele vai voltar pra cidade dele, que era em Santa Catarina, não me lembro qual que era a cidade. Ele vai voltar pra cidade dele e eu vou precisar de algum recepcionista. Tu quer? Eu disse, Ele disse, eu pago pouco, no caso, que é pra quebrar um galho. Eu disse, não, mas por mim é diferente. E aí eu só precisava de um turno mesmo, só precisava do turno da tarde. Beleza. Comecei como recepcionista, tá? Aqui a gente começa a chegar num ponto assim, tipo, onde eu vou ir pra tatu. Isso com 20 anos. Isso com 20 anos. Só que o que acontece? Tu entrou como recepcionista pra quebrar um galho financeiro, assim, de uns pila, ou tu já entrou com uma mentalidade de, daqui a pouco... O que acontece? Quando eu entrei pra fazer, pra quebrar o galho ali pra ele, de recepcionista, em momento nenhum na minha cabeça passava em ser um tatuador. Entrar lá pra aprender a tatuar, sabe? Eu falo que a tatuagem, tipo, foi muito natural pra mim, assim, porque, tipo, foram poucos relapsos que eu tive, assim, não, o que eu posso fazer com o desenho, no caso, né? E aí, tipo, pode ser tatuador. Me lembro que até eu comentei com uma amiga minha um dia, assim, ela veio que deu risada, que tatuador, não sei o que, tipo, meio que debochou, assim, sabe? E beleza, nunca mais levei isso pra frente, sabe?
Nem falei mais com ela, né? Hã? Nem falei Não, mais mas com foi ela. muito bom, porque tipo, na época lá, realmente, a visão da tatuagem era tipo, diferente, sabe? Tipo, em Passo Fundo, por exemplo, tinha 3 tatuadores que eram os reconhecidos e tudo mais, assim, sabe? Tipo, se tinha outros, tu não conhecia, sabe? Mas era É uma época antes do Instagram, exato. assim, tipo, uma ferramenta Quando eu de comecei vendas, na né? tatuagem, a tatuagem ainda estava começando esse negócio de crescer e todo Isso mundo querer... 8 anos atrás, né? Exato. De 8 anos pra cá, Aí, mudou. quando eu comecei a trabalhar na recepção lá pra ele, o que acontece? Comecei a trabalhar, tipo, como recepcionista lá, só quebrando um galho. Aí eu comecei a desenhar mais. Porque eu tava no meio ali, ele tinha os materiais de desenho e tudo mais ali. Isso te instigou também, ver o cara Exato. fazendo os desenhos das pessoas, é foda, cara, ver, né? Isso, só que olha que louco, tipo, eu comecei a desenhar mais, só que mesmo assim eu não tinha o pensamento, não, vou virar um tatuador, sabe? Tipo, era uma coisa muito doida, assim, tipo, eu já tava desenhando mais, assim, eu tava no meio da tatuagem, só que ao mesmo tempo não tinha essa chave de ser um tatuador, quero ser um tatuador. Aí, continuei estudando, tudo mais, lá na faculdade, eu comecei a procurar um outro trampo, que daí já tava precisando, tipo, de grana mesmo. Eu fiz entrevista em loja de roupa, né, de skate no caso, e tava quase indo pra esse trampo. Nós trampamos Nessa com área que nós estamos. E eu tava, tipo, já tinha feito a última entrevista, assim, a gerente lá tinha gostado de mim, já tinha falado com o dono da loja lá e tudo mais. E aí, trocando uma ideia com o Logan, no caso, eu peguei e falei assim, ele me falou, meu, olha só, tu já tá desenhando, cara. Por que tu não fica aqui comigo, no caso, eu te ensino a tatuar e, né, tipo, eu acho que tu vai se dar bem, tu já desenha e tudo mais. Pô, salve Master. Manda essa tua câmera. Manda um salve pra ele, pô. Logan, tu é o cara. Ele sabe disso, eu falo pra ele toda vez que eu Pô, vou. cara, não. Toda vez que eu vou pra Passo Fundo, eu tatuo lá no Não, no muito Surgido, foda, né? né? Fala do cara que tem os ossos de adamantium, Papai- pra mim, eu papai respeito Logan. demais, tá ligado? Mas uma peça fundamental assim na minha vida, com certeza, sabe? Tipo, nem tenho o que falar, assim. Ele me fez essa proposta, daí, tipo, virou aquela chavinha na hora, assim, tipo, eu não pensei, tipo, cara, eu preciso de grana, nem nada, assim. Cara, foi, tipo assim, beleza, mano. Já tava com os negócios certos lá, daí, tipo, eu peguei e falei, não, beleza, vamos começar a tatuar. Não teve esse relapso, assim, de pensar, será, não sei o quê. Então, tipo, foi uma virada de chave, um estalo, assim, que me deu na minha mente, e realmente, porque, tipo, fazia todo sentido, sabe? Só que eu, bocozão, no caso, não tinha essa... Eu te falando do mesmo dia. não tinha essa noção ainda, sabe? Que podia viver de tatuagem e tudo mais. Daí, beleza, tá. Eu deixei de lado essa parte do outro emprego. E aí, sim, comecei a desenhar mais. E aí, estudar o desenho. Nesse meio tempo, tu já tava namorando e Já continuava estava na faculdade. namorando e continuava na faculdade. E aí, eu continuei como recepcionista, só que eu comecei a estudar mais o desenho. Deu 2 meses, assim, eu já comecei a fazer as tatuagens. Me lembro que daí ele pegou e falou assim, Júnior, quem sabe vamos fazer tua primeira tatuagem, vem de bermuda amanhã pra tu se tatuar, eu te auxilio ali e tudo mais. E aí, Tá, cara... pera aí, antes de tu fazer tua primeira tatuagem, antes dele fazer esse convite, Aham. tu já tinha mexido alguma coisa com material, montado, Não, nada? Mas eu vi ali o Ele cara me fazendo. explicava, claro, porque ele estava me ensinando a tatuar, então ele me falava, tipo, ó, isso aqui é bucha, né, isso aqui é magnum, isso aqui é não sei o que, o basicão ali, né. Então quando ele me falou assim, tipo, ó, vamos fazer a tua primeira tatuagem, ia ser o meu primeiro contato com uma máquina de tatuagem de fato, né. Daí ele foi assim, fez esse negocinho e ele voltou, quer saber? Não tem nenhum amigo ou alguém que você possa trazer e que daí tu faz direto na pessoa, né? Então, tipo, É melhor, né? eu não tive, que nem hoje o pessoal tem as pele artificial, né? De silicone. Na época as pele artificial era horrível, era umas borrachas, né? Ou se não era pele de porco. Eu nunca peguei nisso, no caso, assim, tipo, eu fui direto na pele. Aí tá, beleza, eu ia tatuar a Taine, minha esposa, só que daí deu umas confusão no dia lá que ele me passou um horário, eu entendi outro, no caso, a gente tava indo, daí no fim não consegui tatuar ela, daí eu chamei um colega meu da faculdade, daí fiz a minha primeira tatuagem. Tu tem foto Tem dela? foto dela? Eu tenho, eu acho que no Facebook, cara. Consegue mandar essa foto pra nós? Eu vou tentar. A gente mostra aqui daí. Tá, eu vou tentar, cara, porque tipo, eu perdi muita coisa no meu Facebook, assim, eu não sei o que deu que eu apaguei. Se ele achar, vai entrar agora. Voltou. Aí, cara, tá, fiz essa primeira... Se não, eu só fiz esse agora, idiota. Fiz essa primeira tatuagem, no caso, voltei a estudar mais, comecei a tatuar mais. Daí tatuei minha irmã, tatuei a minha esposa, daí tatuei mais alguns conhecidos e depois ali já Qual foi o desenho da primeira tatuagem que tu fez? Foi 2 lobinhos, só o tracinho assim, era 2 lobinhos só a silhueta, não era nada pintado, era só traço. E uma meia lua, assim.
Só que foi legal que não era só os tracinhos, era aqueles traços mais esculpidos, assim, que tipo, engrossava e afinava. Eu me lembro que era um trampinho que hoje eu fazia em 15 minutos, eu levei tipo 2 horas pra fazer. Bah. E eu ainda tava tatuando com uma Sublime. E tu tinha o bagulho que tava usando? Cara, foram várias, assim, na real, né? Tipo, foi 7, 9 RL, assim, não precisei usar Magnum, no caso, porque tipo, era só tracinho mais esculpido. Mas eu me lembro da máquina, que era a Sublime, da Electric, né? E aí ela, tipo, ela era mais pra pintura, tipo, só que como na época era, tipo, uma revolução, né? Tipo, ela tinha acabado de lançar, tipo, era uma máquina muito foda, assim, sabe? Nem existia Electra ainda, eu acho. Aí só que ela trepidava demais, ela é direta, né? Tipo, ela tem o motorzinho dela, e nesse motorzinho que ela fazia aqui assim, ela, tipo, dava essas tremidinhas, assim, sabe? E pra ti, que do primeiro contato tatuagem. com pele. Total, então, tipo, imagina, eu já comecei com essa máquina aí, claro, me auxiliou, tipo, me mostrou lá e tudo mais. Depois disso só foi, Ele ficou cara. contigo a tatu toda, tipo, na volta, assim? Sim. Ele fez alguns traços pra mim, Pô, tipo... tu é foda, hein? É triste aí, tipo, esse apoio, Não, assim... total, porque, tipo assim, muito se eu foda. ia fazer algum traço que eu tinha na dúvida, ele pegava, botava a luvinha lá e fazia. Eu faço isso hoje com meus aprendizes, com o Caleb, com a Júlia também, tipo, volta e Caleb meia. tá aqui na plateia, salve Caleb. Volta e meia, quando eles estão com alguma dificuldade, no caso, eu vou lá, boto a luva e mostro pra eles, assim, também. Porque eu acho que é importante, assim, tipo, essa parte de visualizar e já botar em prática. Percepção. Sabe? Mesma coisa, assim, que, tipo assim, se ele tá com dúvida lá, eu já falo assim, ó, faz assim, no caso, põe esse movimento e ele já conseguiu botar na prática, sabe? Tipo, eu acho bem importante. Muda totalmente, mano. Porque, tipo, Total. até no estúdio ali, às vezes o cara, tipo, tem um pessoal que chama, tô aprendendo, o cara tá tatuando alguém que fala que tá, tipo, com a intenção de aprender, ou já tá com o primeiro contato com a máquina e tal. E como, no meu caso, pelo visto do teu e do Dinho também, tipo, pra nós foi totalmente mais, não digo mais fácil, Sim. mas talvez mais fácil, seja uma boa palavra, porque a gente já começou dentro de um estúdio, onde tinha um profissional que já tinha uma experiência com contato com pele, Sim. com contato com o cliente, que é muito importante também, para dar esse suporte para o cara que está começando já ter uma visão mais profissional da coisa. Claro. Porque tem muita gurizada que chama a gente, cara, e tá, tipo, tá todo em casa, começando, vir no YouTube, não que o YouTube seja uma ferramenta ruim, é ótima hoje em dia, pelo amor de Deus, né? Mas assim, tipo, ter uma pessoa do lado. Porque a gente sabe que, tipo, na tatuagem, tipo, às vezes uma posição de mão, uma coisa que tu traz, tu volta, tipo, mais de lado, mais, né, tipo, firmezinho assim, muda totalmente o jeito que o cara vai fazer e a forma que, tipo, que ele aprende, né? Sim. Então isso foi um adianto total pra ti, pra nós também foi, o Marzinho também, galera. Pô, isso, tipo, é muito foda, muito foda. Esse cara, Logan, respeito, porque, tipo assim, ó, tatuadores, esse é um corte que eu quero fazer agora. Tatuadores, não tenham medo de ensinar. Não existe concorrência. As pessoas vão procurar vocês por vocês, pelo seu jeito de tatuar, pelo seu jeito de atender o público. Não existe concorrência. Seu trabalho fala por você. Bora! Basta aí, ó. Faz um corte isso aí, pelo amor de Deus. V2, faça um corte isso aí. Esse vai ser o corte do Rios. Opa, eu vou largar no meu isso aí. Mas continue que eu tô gostando da história, tá Mas fluindo muito bem. é que faz sentido, né, cara? Porque, tipo, exatamente o que tu falou. Eu me considero muito sortudo porque, de fato, eu já comecei dentro do estúdio e eu dei muita sorte que eu já comecei dentro do estúdio que lá em Passo Fundo já era conhecido como um dos melhores, né? Tinha outros dois estúdios assim que eram mais conhecidos, mas, tipo, o Logan, ele tava começando já a se destacar na época. E, cara, foi muito legal, assim, porque daí quando eu comecei a tatuar, começou eu e logo depois começou a entrar uma galera. E essa galera, tipo, era aprendiz ou já tinha uns anos de tatuagem. Chegou uma época ali que a gente tava tatuando em 13 pessoas no estúdio. Nossa! Era estúdio? Muito grande. Era muito grande. Revezavam marca ou todo mundo ao mesmo Não, tempo? todo mundo tinha seu equipamento, tudo certinho lá. E era muito foda, cara. Porque imagina assim, ó, tipo, se tu que tá num processo de evolução, entrar num estúdio assim onde tu tem várias visões da tatuagem, sabe? Então, tipo assim, o Logan, tinha o Dario Júnior também, que era um cara muito foda, né? Recomendo vocês acompanharem ele. Ele é de Sarandi, uma cidade vizinha, assim. Peraí que o Instagram, já que tu recomenda, o Instagram dele vai estar aqui embaixo. Porque, pô, né, se o homem tá falando, tá falando. E, tipo, então tu tinha essas duas visões mais experientes, assim, que deram o Logan e o Dario. E, cara, tipo, não tinha como não dar certo, assim, sabe? Então começou eu ali, daí depois logo já veio o Dario ali, que já tinha um contato com o Logan, mas daí começou a trabalhar em Passo Fundo. Daí logo entrou o Fabrício Risotto, né, que faz os black work de anime também.
que hoje tá estouradaço, né? Daí logo depois veio a Simone, veio a Ana, veio a Cássio. Tentar citar todo mundo aqui, o Nuno, veio... Ai, desculpa, gente, se eu esqueci de alguém, mas veio muita gente. Isso tudo no estúdio que trabalhava. No estúdio que eu trabalhava. Caralho! Então, tipo, era muita gente. E nós achando que na Purple era bastante gente. But, na Purple tinha 8 bonecos, nós achávamos muita gente, cara. Era muita galera, cara. Era muita galera. E o massa era isso, porque a gente tava sempre trocando ideia sobre tatuagem e tudo mais. Então, tipo, eu me considero sortudo porque eu acho que sim, eu tive uma espécie de evolução um pouco mais rápida, assim, justamente por conta disso, né? Eu tinha muito contato com a tatuagem. Aí, cara, a partir disso daí já veio o interesse por cores, já veio o interesse por cores. Não, peraí, mas o teu começo, assim, tipo, quanto tempo tu começou, tipo assim, ó, desde o teu primeiro contato, esse Logan, tipo, chamou teu brother, fez o primeiro trampo, os lobinhos e tal. E aí, tipo, como é que foi pra ti, tipo, o engatinhar ali, que a gente chama assim, tipo, a gente brinca lá no estúdio? O começo. O comecinho, assim, tipo, chamar um brother ou outro, como é que foi pra ti, tipo, até tu assim, ó, não vou mais ficar na recepção, e agora, tipo assim, tu começou a viver de tatuagem, tu falou pra tua mãe, pro teu pai, pras tuas irmãs, falou pra nega velha, mozão, agora é tatuagem que eu vou sustentar a home. E você frustrava muito no começo também? Não, então, o que acontece? Quando eu comecei a tatuar, que eu tive a decisão de começar a tatuar, que eu ia aprender a tatuar, isso antes da minha primeira tatuagem, eu já comuniquei todo mundo. A minha mãe foi muito engraçada, porque eu falei, mãe, eu vou começar a tatuar. E como eu falei, ela sempre teve essa veia artística, ela falou, que bom, meu filho, eu quero tatuar meu rosto. O meu rosto não. Nossa! Meu rosto nela. Vou largar um tribal do Mike Tyson. Ela queria que eu tatuasse o meu rosto nela, com as minhas irmãs, não sei o quê. Ou se não, 5 leões nas costas, que deram pra representar a família, meu pai, minhas irmãs e ela. Deu, mãe, nunca peguei numa máquina, como é que tem que fazer? Calma, sabe? Tipo, calma. Pô, mas que foda que ela já, tipo, Não, te cara, incentivou tipo, na hora. Me incentivou na hora, assim, tipo, não, que massa, não sei o quê. E aí o meu pai, ele já era um pouquinho mais assim, tipo, nunca falou nada assim, tipo, não quero tatu. Mas meu pai tinha muita preocupação, assim, com a situação financeira. Que nem eu falei, tipo, a gente era uma família um pouco mais humilde, então ele tinha essa preocupação, no caso, que, tipo... Então ele tinha aquele pensamento do cara ser o provedor da casa. Exato. E, tipo, futuro, né, mano? Exato. Tipo, tava certo, pô. Claro. Na visão dele, ele tava bem certo, né? E aí quando eu falei que eu queria começar a tatuar, ele começou a falar, mas de repente tu termina a faculdade, depois tu vê se é isso que tu quer, de repente, começar a trabalhar na área. Eu, não, pai, mas tu vai ver que vai dar certo. Daí, tipo, meses depois, assim, já começou a dar certo, ele já, né, já esqueceu. Mas o que acontece? Nesse início foi muito importante porque lá em Passo Fundo, no caso, eu já tinha bastante conhecidos, né, dos rolês e tudo mais, assim, então, tipo... Era um cara popular. Não digo popular, mas tipo, como eu tava tipo, todo final de semana num rolê, alguma coisa ali, eu conhecia muita galera. Então quando eu comecei a postar, a galera começou a me chamar assim, tipo, não, eu quero fazer não sei o quê. E aí, tipo, começou a girar rápido, assim, sabe? Logo eu já tinha... Tu já conseguia, tipo, tatuar 2 pintas por semana, uma coisa assim, Isso, tipo, conseguia fluir. tipo, mesmo que fosse o estudo, no caso ali que eu cobrava só o material, eu já conseguia fazer, já ter uma sequência de tatuagem, né? Aí, cara... Não demorou muito pra virar essa chave e começar a virar clientes, assim, sabe? Foram questão de alguns mesinhos, assim, sabe? Que daí o próprio Logan pegou e falou, ó, Júnior, eu acho que tu já tá atendendo bastante cliente e eu acho que, como tu já não tá conseguindo ficar muito na recepção, eu acho que eu vou contratar um outro recepcionista e tu agora vai ver da tatuagem. O que tu precisar eu te ajudo e tudo mais, né? Tipo, ali, questão financeira e tudo mais, sempre me ajudou. Mas eu acho que já dá pra tu começar a focar só na tatuagem. Daí foi quando eu comecei a focar na tatuagem, daí logo já entrou o Dario, daí já entrou o Fabrício, daí já entrou o Nuno, já entrou tipo uma galera. Vou te dar um exemplo. Pra mim também, tipo, quando eu comecei lá na Purple, eu era auxiliar do Viana ainda. Eu tinha saído do Sala 1, eu já tinha feito bastante tatu no Sala 1 lá, tipo, com o Viana, tipo, ele e o Kevin muito me auxiliando. Quando eu vi, tipo, eu lembro direitinho quando eu vi o Kevin fazendo o primeiro rastelado em flor, assim, o caralho... Tipo, é isso que eu quero fazer. Porque quando eu comecei, pessoalmente, quando eu comecei a tatu, meu sonho era ser que nem tu, tá ligado? Tipo, ir pro comic, ir pro geek ali, pro anime, Dragon Ball, que eu sempre fui fissuradão. Sim. E aí quando eu vi o Kevin fazendo essas flores, o Viana tipo, sempre me auxiliando desde o iniciozinho, assim, eu fui pra Purple, como auxiliar do Viana, começou a fluir cliente pra mim, e o Grunge falou a mesma coisa pra mim, larga, tipo, de ser auxiliar, vai pra tatu, e, tipo, se der uma merda, se não tiver cliente na semana, eu te apoio, eu te ergo ali, vamos dar um jeito. Tipo, e, mano, isso é uma virada de chave, vai dizer. Sim. Tipo, tu começa a sentir, não, agora é por mim. Sim. E dá aquele frio na barriga, né? Começa a tipo, esse frio na barriga de, tipo,
Agora eu, por mim, não tenho certo no final do mês. É bizarro, né? Tipo, eu comecei... Por isso também foi, né, gente? Tipo, bizarro, assim, tipo assim, mano, não tenho o valor certo da CLT ali, tipo, de Sim. meus direitos, coisa e tal. Tipo, agora é por mim. Então, eu digo que pra mim foi um pouco mais fácil, assim, porque o que acontece? Eu morava com meus pais ainda, né? Então, tipo, eu não pagava aluguel, não tinha essa preocupação ainda, tipo, questão financeira e tudo mais, né? Aí, beleza, o Logan ele já me pagava, tipo, uns 200 pila por semana, assim, tipo, quando eu tava na recepção. Quando eu comecei a fazer a tatuagem, que já tava cobrando, tipo, eu tava ganhando mais ou menos a mesma coisa ali, ou um pouquinho mais. Então, tipo, começou, tipo, melhorar, sabe? Tipo, não teve tanto esse friozinho na barriga de preocupação de grana e tudo mais, porque, tipo, começou... Aí que começou a entrar a grana de fato, daí eu comecei, que massa, sabe? Claro que não é nada absurdo, assim, mas, tipo, cara, já tava entrando uns pilinhos ali com o teu trampo ali, sabe? Então, tipo... É satisfatório, né? Tipo, Era satisfatório demais, assim. E, cara, sendo que logo depois, assim, eu acho que um ano que eu tava tatuando, assim, eu já tava conseguindo fazer uma graninha legal, assim, por semana. Foi quando daí eu ia fomos morar junto, porque daí eu já vi, não, já tô com uma grana legal aqui, eu acho que já tá... Quanto tempo tu passou da primeira tatu? Eu sou um cara que pergunta muita coisa, né? Curioso. Quanto tempo da primeira tatu até esse momento que, tipo, pô, já tô vivendo da tatu, vou, tipo, me juntar as escovas de dente, usão, sempre faço no meu momento, usão te amo. Tipo, quanto tempo demorou, tipo, até esse momento, assim, pra ti? Não, eu acho que foi, tipo, no máximo um ano, assim, sabe? Já tatuando. Já tatuando. Porque daí... Ela já morava sozinha, ela era de uma cidade vizinha, ela estava morando lá por canto da faculdade, né? E aí, tipo, não mudou muita coisa na nossa relação, porque basicamente eu ficava mais com ela do que em casa, assim. Tipo, a gente tava sempre dormindo junto no caso. Ela morava com os pais ainda? Não, ela morava sozinha ali em Ituaçu, porque ela foi pra faculdade, né? Tipo, pra estudar ali. E aí, ela tava morando com um outro colega dela lá, daí foi quando eu peguei e falei, tipo, tá, por que a gente não mora junto? Não vai mudar nada, no caso, já tô conseguindo ganhar uma graninha aqui e a gente... paga o nosso aluguel e tudo mais ali certinho, né? Então, tipo, foi bem rápido mesmo, assim, tipo, questão de no máximo um ano, assim, a gente já tava morando junto e eu já tava conseguindo tirar uma graninha da tatu ali. E sobre os coloridos, como é que tu começou a fazer as tatuas coloridas? Já se interessava antes? Não, Cara, é interessante isso aí, tipo, porque o Dinho gosta bastante do colorido, tá ligado? Tipo, eu sou black work, tipo... Eu odiava e comecei a gostar fazendo, tá ligado? Então, quando eu comecei a tatuar, assim, eu não tinha uma visão do que eu queria fazer tão nítida, assim, sabe? Quando eu comecei a tatuar, até eu tinha um certo interesse por pontilhismo, que a gente tava falando que é um saco, né? pô. Que tava teu A gente foi lá no estúdio antes pra ele dar um confere, Uhum. ver se eu me aprovava no estúdio, né? Porque... E, cara, um pouco era por conta da influência do próprio Logan, que fazia pontilhismo e tudo mais, ele fazia no evento, já premiou e tudo mais ali. E aí, como era uma coisa que ele fazia meio seguida, assim, me interessava, porque, tipo, é a mesma coisa que eu falei da minha mãe ali, era, tipo, uma influência, assim, indireta, sabe? Só que daí, comecei fazendo um pontilhismo lá, daí logo comecei a fazer uns old school, daí até que eu fiz um old school colorido. Daí foi quando, tipo, deu o estralinho, assim, daí, gostei de fazer esse degradezinho, assim. Comecei a fazer mais uns trabalhos coloridos, comecei a fazer umas aquarelas, comecei a fazer uns negócios assim. Só que a parte do colorido, assim, tipo, no comics, era uma coisa, assim, que ia ser natural eu chegar, porque era uma coisa que eu já acompanhava muito, né? Tipo, já vivenciava muito essa parte das HQs, dos filmes e tudo mais, né? Só que eu ainda não conseguia passar isso pra pele ainda. Até que o Logan, né? Tipo, Tu sempre curtiu anime, essas coisas assim? Sempre. Desde piada, sempre. Eu digo que a maior influência que eu tive para eu entrar nesse universo, assim, tipo, de começar a gostar HQ, filme, anime, coisa lá, foi o Homem-Aranha, né? Tipo, o filme de 2002 lá, no caso, que foi o que eu assisti. Do Sanheim. Tipo, eu já tinha assistido outros filmes, assim, nessa pegada, mas, tipo, o filme de Sanheim ali, do Tom Maguire, no caso, foi o que, tipo, nossa, que personagem foda, sabe? E aí que eu comecei a acompanhar mais, assim, sendo que o Homem-Aranha é disparado o meu personagem favorito, assim, de Tem até Eu te amo, cara. Continua. Aí, beleza. Então, tipo, ia ser muito natural eu chegar nessa parte ainda, só que eu não sabia como ainda, sabe? É tipo, cara, 7 anos atrás,
estilos de tatuagem não eram como é hoje, assim, tipo, que a pessoa vem pra ti fazer esse trabalho. 7 assim. anos atrás era aquilo ali, tu é tatuador, tu faz tudo. Tu vai fazer Exatamente, realismo preto e cinza, exatamente. tu vai fazer o old school, tu vai fazer Exato. o colorido, full color, violento. Era muita, principalmente para as fundas ainda, cara, que eu digo que era um pouco diferente, o pessoal era muito fechado, assim, nas ideias. Tipo, vi essa ideia aqui na internet, quero tatuar essa ideia, sabe? Beleza, mas vamos dar uma modificada, mas vai ficar parecida com essa aqui, sabe? Tipo, tinha muito disso, assim, tu não conseguia trabalhar muito as ideias, né, tipo... E então, tipo, essas ideias mais diferentes, tipo, fazer um new school, fazer um comics, fazer um new trad era dificílimo, cara, porque não tinha ninguém que procurava. Eu tenho uma visão, tipo, não sei se eu posso estar errado, mas hoje eu tenho uma visão que eu acho que de 10 anos pra cá, hoje, tipo, o cliente ele já vai no tatuador porque ele já conhece o estilo, tá ligado? Tipo, eu tenho muito cliente que primeiro tatu, eu queria fazer um black work contigo, não sei se acontece contigo, com o Dinho acontece bastante também lá no estúdio, acontece muito, tipo assim, com o Dinho, eu queria fazer um old school, não sei o que. Quantas tu tem? Nenhuma. Tipo, já tá muito difundido a ponto da pessoa saber diferenciar. Eu quero, tipo, um comic colorido, eu quero um black work, eu quero um old school colorido. Tipo, isso é, tipo, tu sente isso ou é uma impressão minha? Porque eu sou mais novo no rolê, né? Sinto, porque, tipo assim, há um tempo atrás, assim, que nem eu falei, não existia uma pessoa que entrasse no estúdio procurando fazer essa ideia. Ou tu dava tatuagem, ou tu ia pros eventos. Que daí foi quando eu comecei a ir pros eventos, comecei a fazer esses estilos, assim, e foi a minha virada de chave que eu comecei a estudar. Hoje sim, cara, hoje eu vejo que como eu apresento mais e o pessoal tá muito mais mente aberta quanto aos estilos diferentes assim, eles te procuram porque eles sabem que tu faz aquele estilo ali, sabe? Então, tipo assim, eu só posto no meu trabalho, eu trabalho geek praticamente, sabe? Então, tipo, o pessoal sabe que eu faço aquele estilo ali com excelência, digamos assim, sabe? Faz então, mesmo. Tipo, no sentido que, tipo, eu foco naquilo, sabe? Faz mesmo. Obrigado. Mas não que eu não faça os outros estilos, eu faço também, só que eu acabo não postando muito, sabe? Tem pessoas que vêm, procuram realmente pra fazer, tipo, um fine line, fazer um black work, fazer um floral, tudo mais, cobertura, faço bastante. Mas, tipo, hoje é muito gratificante quando o pessoal já chega assim, vi aquela chiquinha que tu fez, eu quero muito fazer um trampo naquela pegada, sabe? E quero fazer contigo, sabe? Então, tipo, hoje eu já noto isso, mas lá atrás não tinha disso. Lá atrás era o pessoal assim, tipo, cara, olha só, eu vi que esse artista tem essa tatuagem aqui, queria fazer alguma coisa parecida. E sobre a Chiquinha, que essa foto rodou por um monte de... Cara, a Chiquinha foi o divisor de águas, assim, né? Porque, tipo... Até ela mesma postou, acho, né? Ela postou. A atriz que fez a Chiquinha. Como é que é o nome dela? A própria Chiquinha. Que é o cara do... Maria Antonieta das Neves. Isso. É a própria. Ela compartilhou, cara, mas quando ela compartilhou, assim, tipo... Estourou, sabe, tipo, mundo afora, né? E, cara, tipo assim, foi o divisor de águas, assim, total, porque foi um estilo que eu já curtia muito fazer e eu consegui dar a minha visão para aquela imagem. E foi muito engraçado, assim, cara, porque, tipo, foi uma ideia da Luana, porque lá a esposa do Douglas, né, lá no estúdio, que ela achou, ô Júnior, isso aqui se encaixaria em comics, a gente tava se preparando para um evento. Do Douglas Prudente? Né? Isso. O trampo é nela, né? Não, a gente tava falando sobre o evento que a gente ia participar online, que era na pandemia ali, né, ela pegou e falou, ô Júnior, essa imagem aqui se encaixaria no Geek, e eu olhei aquela imagem, cara, se encaixaria muito, sabe? E aí eu fiz, assim, sabe? Eu falo, eu dou, tipo, muitos créditos pra Luana, assim, sabe? Ela porque, tipo, ideia. Peraí, tipo assim, acho que a gente pulou uma boa parte, então, tipo, a gente já tá nesse trampo da Chiquinha, que, tipo, tá aqui na tela. Chiquinha, tá na tela, muito foda esse trampo. Mano, mas, tipo assim, bom, eu quero voltar um pouco porque eu gosto da linha do tempo. Eu tenho uma vibe com datas, o pessoal que assiste, tá ligado? Tá, tipo, então, tu começou lá com o teu brother, Logan. Isso. Adoro pessoas com adamantium. Continuando, tipo, como é que foi pra ti? Tu continuou lá quanto tempo? Tu abriu teu próprio estúdio quando? Tu foi pra outro estúdio quando? Tá. Segue essa linha do tempo que eu acho que é interessante, eu tô curioso pra beleza. Nessa época que eu tava trabalhando com o Logan, eu não conseguia fazer muito estilo comics ali e tudo mais, por mais que eu curtisse. Eu fui de tela pro Dario uma vez no Canoas, né? A gente veio para fundo e veio no Canoas ali. Ele fez 2 trampos em mim, sabe? E, cara, ali eu comecei a dar uma volta lá nos stand e tudo mais, assim, e comecei a ver, tipo, a galera fazendo comics, né? Daí eu vi o Klebs fazendo um Ciclope. Daí eu vi o Chico Mordendo, ele tava fazendo, pra Preto e Cinza, ele tava fazendo um Homem de Ferro, tipo, metade Tony Stark, metade... Meu Deus, mas tá falando só dos brabo. Puta que pariu. Cara, e tipo assim, eu acho que até ele ia botar no Preto e Cinza, ele ia botar no comics. Daí o Jean Munhon tava fazendo um Spawn.
Puta merda. Daí o Samurai tava fazendo um Mestre Yoda. Nossa. E ele ganhou em preto cinza, no caso, ele não botou no comics. Mas daí, tipo, cara, daí tu já vê o Klebs, tu já vê o Jean Munhon ali, com aqueles trampos ali, daí, cara, que massa, dá pra fazer isso, sabe? Tipo, dá pra passar pra pele, sabe? Tipo, e eu já acompanhava os caras assim, o Klebs principalmente, né? O Jean também já eram minhas referências, assim. Os caras são lenda, né? Puta que E pariu. aí, cara, o Logan ele levava muito workshop desses caras grandes lá pra Passo Fundo, sabe? Eu tenho, sem mentira, cara, eu tenho uns 20 certificados de workshop, assim, desses caras. Tenho do Klebs, tenho do Tampa, tenho dois do Tampa, que um eu fiz prático e outro fiz o coloridão. E aí tenho do Cid, que faz oriental, tenho do Caio Cruz, que faz lettering. Cara, uma galera assim, Samurai, Douglas, Caralho, sabe? Tipo, tu fez o shopping do Caio Cruz. cara, fiz de todo mundo, cara. Tipo, a galera que tava em ascensão no momento lá, tipo, o Logan conseguia levar muito, porque como ele ia muito em evento, ele tinha contato com esses caras. Ele Pô, conseguia a gente levar. vai ter que ir a Passo Fundo falar com esse Logan, mano. Tá maluco, os caras Hoje, foda. hoje eu acho que ele não tá foda. conseguindo fazer assim, mas tipo, na época ele levava, pelo menos de 3 em 3 meses assim, ele conseguia levar um cara, assim, sabe? Tipo, num mês tinha No Samurai estúdio de vocês. no estúdio lá. Caralho, mano, imagina que foda, mano. E era muita gente da região que ia, tipo, o estúdio de Samurai, do Douglas, do Chico, tipo, cara, fechava 30 pessoas, 40 pessoas, assim, sabe? Tipo, era muito foda. gente. E aí, tipo, quando ele levou o do Klebs, né, que daí eu já conheci o Klebs, né? Daí já fiquei faceirinho, que daí o Klebs ia estar lá, tudo mais, assim, já ia conhecer o cara. Que daí o cara fez lá na minha frente um Capitão América, assim, no workshop, e eu vi, cara, é isso, tá ligado? Tipo, já é parte natural de mim, assim, tipo, a parte do comics, né? Não tem como não ir pra esse lado, sabe? Mano, isso é muito foda, porque, tipo assim, eu sinto muito isso. Eu tenho uma pasta no meu Instagram salva só de geek. De muita coisa que eu salvo, tipo, eu não faço colorido, mas muito trampo colorido. Porque o cara consumiu isso a vida inteira, não sei se tu sente isso. Tipo assim, ó, quero fazer um Capitão América. Eu sei, tipo, 8 coisas, tipo, 10, 18 coisas diferentes, posições, cor. Tipo assim, eu não entendo nada de aplicar cor, mas eu sei da HQ, dos filmes, tipo, de animações. Tipo, não sei, provavelmente tu é essa mesma vibe de ter esse sentimento assim, cara, tu quer fazer um Capitão América? Eu sei exatamente como fazer um Capitão América que vai ficar foda e que tu vai curtir. Tipo, mas isso é muito foda, mano, isso é muito foda. E, tipo, eu consigo visualizar tu, tipo, nessa vibe assim, tipo, caralho, esse Capitão América aí, Capitão América é foda, tá ligado? Tipo, saber todo o contexto por trás, né? É muito foda. Muito massa, porque daí ele foi lá e fez um Capitão América no workshop. E no outro dia ele pegou e fez um Kakashi na perna do Fabrício. Do Fabrício Risotto, que hoje tá fazendo Blackwork. Na época ele fazia tribal, né, o Fabrício. E aí, tipo... Cara, imagina tu acompanhar 2 dias o cara fazendo uns trampos foda lá, né? Então foi a viradinha de chave pra começar a estudar e ir pro comics. Aí eu comecei a estudar, né, o comics no caso. Só que aquela coisa, não conseguia fazer no estúdio. Onde é que eu ia fazer? Nos eventos, sabe? Tipo, foi quando eu comecei a estudar mesmo pra fazer nos eventos. E aí foi quando eu comecei a me destacar um pouco no comics, e daí comecei a premiar e tudo mais ali, né? Como é que foi teu primeiro prêmio agora? Agora eu fiquei curioso. Cara, foi em Blumenau. Eu fui no lugar do Logan, né? Foi eu e o Douglas Prudente no stand. Esse cara vai estar sentado aí, logo logo. Vai, tem que chamar. A história dele é muito massa, cara. E principalmente assim, o que eu falo, aquilo que eu falei antes, assim, tipo... Eu fui muito natural entrar na tatuagem, sabe? Tipo, eu não almejava ser um tatuador até que chegou um momento que eu virei tatuador. O Douglas, pelo que tu conversa com ele assim, chegou um momento da vida dele, mesmo antes dele, ele já desenhava e tudo mais, que ele já pensava, não, eu quero focar na tatuagem. Nunca pegou numa máquina da vida, mas eu quero ser tatuador. Ele focou nisso. Tipo, eu admiro demais o Douglas por conta disso, sabe? Tipo, ele botou na cabeça dele que ele queria ser tatuador e ele virou tatuador, sabe? Tipo, diferente de mim. Eu fui natural, chegou num momento lá que eu virei tatuador. O Douglas não, ele botou na cabeça dele que ele queria começar a trabalhar com tatuagem, abriu o estúdiozinho dele lá em Sapucaí, enfim, vocês vão saber mais. Então, fala pra essa câmera aí. Douglas, tu é o próximo. Douglas, que é o próximo, cara. Bom, a gente já falou. Passar a tua... Cuesta vai trampar lá com ele também, trampar com nós ao mesmo tempo, vai fazer um bolo. Cara, tem que vir, porque, tipo, a história dele é muito foda. É bom que o pessoal saiba, é bom. E é bom que um cara do lado aqui, né? Tipo, que era de Sapucaia. Não, total. E a gente vai chegar na parte que eu vou trabalhar com ele ainda, né? Então conta do teu primeiro prêmio. Tu tava ainda no estúdio do... Eu tava no estúdio do Logan. O Douglas tinha ido fazer um workshop lá.
Tu ficou brother dele? Fiquei brother dele, porque daí eu comecei a mostrar uns trampos meu pra ele lá, daí ele mostrei um Dart Mall que eu fiz assim na época lá. E aí, tipo, ele já tinha curtido, assim, e tudo mais, e nesse meio tempo que ele tava lá... Peraí, Dart Mall. Caralho, eu gosto de nerd, cara. Eu gosto, não sei quem é. Eu gosto de nerd, pai, eu gosto de nerd, vai. Aí o que acontece? Nesse tempo que ele tava lá fazendo workshop, ele ia fazer um guest lá depois do workshop ou antes, agora não me lembro. E eu ajudei ele lá, sabe, tipo, nas impressão, ele precisava de alguma coisa, eu tava lá sempre correndo assim. Eu sempre fui, tipo, eu tinha um cargo lá no estúdio que eu gosto de falar, que eu era quase que tinha o cara, o recepcionista, gerente lá, mas eu era o segundo, assim, tipo, era eu que fazia os corre também. Tipo, eu vestia muito a camiseta do Logan lá. E aí quando eu ia os caras lá, era eu que atendia eles e tudo mais lá, e o Douglas lá, daí a gente começou a trocar muita ideia, eu ajudava ele nas impressões, eu ajudava ele fazendo não sei o que, preparar o cantinho dele lá e tudo mais, e a gente começou a trocar muita ideia. Aí teve esse evento que ia ser em Blumenau, que era organizado pelo Clayton Dias e pelo pessoal da Tributo Sol, né? Só gente foda. Muito foda. Daí o Clayton Dias, inclusive, tipo, antes do evento, ele foi lá dar workshop também, então eu já troquei uma ideia com ele. Nossa, mano, meu. Não, vai tomar no cu, tu só fez workshop foda na vida. Vai se fuder, caralho. Muito foda. Fala o Clayton Dias aí também. Clayton Dias, vem aqui, cara. Sua história é muito foda. Queremos você aqui. Pô, tô conseguindo várias galera aí, Dick. Aí, vai. Ô, tá maluco? Tô conseguindo várias gente. Não, muita galera, cara, tem que vir aqui. E aí, tipo, tá, comecei a trocar ideia com o Douglas ali. O Logan, ele ia ir pra esse evento de Blumenau, no caso, não me lembro o que aconteceu, que ele não conseguiu ir. Acho que era só, tipo assim, hoje não vou conseguir ir. Tu vai no meu lugar, já tá pago, já tá tudo certo lá. Daí beleza, eu vou. Daí era no meu stand que o Douglas, eles iam dividir. Nesse tempo que eu comecei a trocar uma ideia com o Douglas ali, a gente já começou a ficar bem amigo e tudo mais. E nesse evento específico foi meu primeiro prêmio como... de comics, né? Tipo, meu primeiro prêmio na vida, na real, assim, né? Tipo, foi foi nem iniciante, foi de comics. Tu já o teu primeiro evento? Não, eu já tinha feito os eventos e tudo mais, assim. O primeiro prêmio. Isso, sempre batendo na trave ali, sabe? Sempre sendo Onde é que foi? terceiro. Foi em Blumenau, tipo, que eu fui, o meu primeiro evento, que eu fui. Não, o primeiro evento que tu ganhou. foi e o primeiro evento que tu ganhou. O primeiro evento que eu fui foi... Putz, acho que foi Tramandaí. Não, foi Floripa, que eu fiz uma aquarela e fiz um old school. Nossa, hoje tu fez old school, foi uma... Então, pra tu ver como eu tava na fase... Tu tem foto disso aí? Tem, acho que tem. Do primeiro? Ah, vamos colocar na tela, trio, gurizada. Põe na tela da tela. Põe na tela. Eu não prometo que eu não sei se eu tenho, cara, mas... Já é o segundo que a gente não sabe se é 100%. E aí? Aí, cara, foi no Floripa lá, foi muito massa, assim, tipo... a viver isso aí dos eventos, daí comecei a ir mais. Daí fui no de Porto Alegre, que teve no bar, que era organizado pelo Bola, se não me engano. Bola, puta merda, cara, só uma referência foda. Sim. Fui no Tramandaí, Foda. Que daí foi um que eu, cara, quase... Na trave. Assim, sabe, na trave mesmo, assim, sabe? Que trampo tu fez? Eu fiz um Neutrad, que foi um gatinho que eu fiz na minha irmã, assim, meio gladiador. Caralho, me diz uma coisa que tu não faz. Então, mas é porque, tipo, se tu for ver, todos os trampos que eu tô falando aqui, teve relação... Todo mundo, né, que não vai tentar, tem esse fato também, mas se tu for ver, tipo, Neutrad, Old School, era tudo coisa que eu conseguia botar colorido, sabe? Sim. Tipo, eu posso dizer que a minha base mesmo, meu núcleo é as cores, tá ligado? Sim. Tipo, fazer a pigmentação de cor e tudo mais. Então, tipo, ir pro comics foi natural também por conta disso, sabe? Pode crer. Tipo, aí, tipo, tá, beleza, eu fui no Tramandaí lá, foi o que bateu na trave, daí depois, não me lembro se foi logo depois que eu fui no Blumenau, teve outros eventos, não me lembro. Daí fui pra Blumenau, eu e o Douglas lá, foi um evento muito foda. Aí eu fiz um Ghost Rider, foi um Ghost Rider, no caso... Do Nicolas Cage? Não, foi não necessariamente. Hoje tu não sabe se não sei, né, cara? Não sabe que vai habilidade de cara. Fantasma. Ah, pelo amor de Deus, cara. Aí foi o meu primeiro prêmio, que eu premiei em segundo lugar. Ó. Primeiro evento, sim. Cara, tô apaixonado por ti. Tô aqui bem bobinho. Aí, vai. Produção. E aí depois começou a vir os outros prêmios, né? Tipo, Tá, teu primeiro prêmio foi em Blumenau? Foi em Blumenau. Foi em Blumenau. Eu morei Tu morou lá? Morei.
Mas eu não trabalhava em Catapu. Trabalhava em loja Tu ainda. tem foto do primeiro prêmio? Eu gosto, mano, tipo, Tem. eu gosto das esculturas. Da linha do Tem. tempo, das esculturas. Ah, eu gosto de tudo, pai. Tem foto? Se eu não tenho, eu tiro lá que tá na parede, né? Ah, bicho é bravo. Ai, credo. Problema TV. Aí, cara, primeiro contato ali com o Douglas de evento, assim, o Douglas me ajudou muito nessa parte. Foi só vocês dois nesse Foi programa. só nós dois e as esposas, né? Sim, sim. E aí, Nega Véia tem que ir junto, né, mãe? Claro, sempre, no primeiro prêmio, no primeiro evento, ela sempre esteve junto, né? E aí... Que ano foi esse? Que ano? Gosto de anos. 2000 e... Gosto de anos. Putz. Eu tenho 12 anos, pai. 12 anos. Que ano que foi, velho? Puxa da Não, memória. é só tu que é... Eu sou viciado Mas em tem gente datas, que não se cara. lembra nas datas. Não, Isso que é sou muito... foda. Não, mano, eu tenho uma noia que Mais assim, ou ó, menos, mais ou menos. Acho que foi 2018 ou 2017. Não, mano, eu tenho uma noia assim, ó, eu penso, tipo assim, ó, que nem o do Boeing, que nós tava conversando sobre isso, sobre idade, tempos e datas, porque eu fico me imaginando, caralho, mano, onde é que eu tava? Porque, Sim. tipo assim, ó, eu, Dinho, Amanda, acho que, tipo, eu, Dinho, Amanda e Cuesta, temos os mais novos do estúdio. Tipo, a gente tem, tipo, eu comecei em Mais 2000 novo não, tu é... Não, mais novo em tatu. Ah, sim. Então, tipo assim, ó, eu comecei em 2019, eles começaram em 2020, o Cuesta começou em 2020 ou 2021, uma coisa assim. Sim. Então, tipo, eu sempre fico me imaginando, cara, onde é que eu tava quando esse cara já tava, tipo, foda, Sim. Agora full vou dentro do café troço. aqui. Ih, gente. Aí, cara, tipo, nesse evento ali, eu e o Douglas começamos a conversar mais, daí a gente já foi pra um outro evento junto, no caso, eu tava num outro stand, mas, tipo, meio junto, assim, que a gente, tipo, tava trocando muita ideia e tudo mais. Premiei nesse outro evento também com colorido. Teu segundo prêmio já? Sim, tipo, no próximo evento Esse eu já... primeiro que tu ganhou primeiro e segundo. Não. Eu ganhei o segundo lugar nesse evento. Colorido? No primeiro foi comics, daí depois no outro evento eu fui lá e fiz um colorido que eu tinha feito um comics também, mas não premiou, e aí eu premiei no colorido com outro tampo. Daí tipo foram 2 prêmios seguidos assim. Aí É brabo, aí velho. depois disso, cara, tipo eu e o Douglas já tava trocando muita ideia, eu já tava trabalhando há 4 anos lá em Passo Fundo. Aí foi quando surgiu Tipo assim, ó, o convite. com 4 anos de tatu, tu já tava com 2 prêmios já. Isso. Aí, tipo assim... Eu tenho tempo, pessoal, eu tenho tempo. Agora eu me lembrei, foi 2017, porque 2018 Ó, show, gelo. Valeu, produção, obrigado. não foi isso. Produção, você é maravilhosa. Não. Ó, foi 2018, porque em Dá um gelo pro 2019... convidado, vamos beber. Obrigado. Lux Drinks. Lux Drinks. E Foi em 2018 que eu tive meu primeiro prêmio, porque Pede uma em 2019 eu fui trabalhar com o Douglas. Tá. Depois que eu participei desse outro evento com o Douglas, daí a gente começou a conversar mais, daí ele tava abrindo o estúdio dele em 2018. em Porto. Em Porto Alegre. Daí ele pegou e falou, isso ele já tava com o Balmink lá, com o Guilherme, e com o Léo. E aí ele pegou e falou, tô precisando de um cara que faça colorido aqui, e eu queria ver contigo se tu topa vir pra Porto Alegre e tudo mais, né? Se for da tua vontade e tudo mais. 2019 isso? Em 2019. Tipo, a gente conversou em 2018 e em 2019 eu fui. Tu veio logo na pandemia, então. Veio logo, Não, veio logo na 2019 pandemia. foi o ano que eu comecei a trabalhar com o Viana. E depois, tipo, meio de 2019 ali o Kevinho voltou. Aham. Então, tipo, caralho, mano, continue. E aí, 2019, Daí, ele te fez o 2019, convite. No final de 2018 ele me fez o convite e daí, tipo, era uma fase assim que eu e minha esposa já tava começando, assim, tipo, a pensar a possibilidade de vir trabalhar em Porto Alegre. Isso sem saber do convite dele. Tu tinha tua cartela de cliente legal em Tinha. comics, já Em Passo Fundo não, eu tinha uma cartela Cartela. tinha Remix, baby. clientes. Eu tinha clientes bastante cliente em Passo Fundo no caso, mas não era tão relacionado assim ao estilo que eu gostaria de fazer. Então por isso que daí eu e minha esposa começou a pensar, não, acho que a gente vai ter que mudar, talvez ir para Porto Alegre, para uma cidade maior, realmente para começar a fazer. Aleatório. Tua esposa, tipo, tu e tua esposa, vocês terminaram? Tipo, como é que foi a faculdade? Aleatório, tipo, eu pensei agora. Eu não finalizei, ela se formou. Tu parou na faculdade? Eu parei porque daí chegou um momento que eu tava atendendo muito cliente no caso. De tatu? Isso, daí eu não tava conseguindo fazer as outras matérias. Chegou um semestre que eu tava fazendo uma matéria só por semestre e mesmo assim não tava conseguindo dar conta, sabe? Tipo, Não tava entregando o teu melhor em duas isso. frentes. Aí né? eu É a desisti. mesma coisa que tu fez e com ela- outro trampo assim, pra entrar pra faculdade. Não, isso é Exato. foda, tipo assim, ó, tu parou, tu tinha outra vertente, tu parou e foi focar em uma só pra... Sim, mas eu Tá queria me certo. formar. É. Eu queria me formar porque eu gostava bastante da faculdade e eu achava que ia me agregar. Sabe? Só que aí chegou um momento que realmente não dava mesmo. Tu queria estudar e focar e Isso, tatuar. tipo, e eu curtia bastante a publicidade lá, os colegas e tudo mais, queria, tipo, ter... Como é ter a que formação. qual era a faculdade que você fazia?
Publicidade e propaganda. Não, mas tipo a universidade lá. Na UPF, na Universidade de Passo Fundo. Conhece essa? Não faço ideia. Ele perguntou, eu falei, Quem tá em Passo Fundo Tu também morou assistindo... no interior. Não foi Passo Fundo, Santa Maria. Mas Universidade. também. Minha coroa não falando. Aí, cara, tipo... Tá, não. E a tua esposa, ela terminou a facu? Terminou, ela é formada, trabalha na área e tudo mais. Ah, que show, mano. Tá querendo largar já, viver de tatuagem. Ó. Viver do estúdio. Você de Porto Alegre, você tá afim de fazer... Faz o merchan dentro da galera. Claro, olha só. Aqui não tem merchan, aqui nós vivemos de merchan. A minha esposa é assim, tipo, ela já desenhava também antes, fazia uns desenhinhos, splashzinhos e tudo mais. Só que ela chegou a fazer uns testes assim com tatuagem, numas pele artificial que a gente tentou fazer em casa, não tinha dado muito certo, porque a pele artificial ficou meio Tu cocôzona. fez na Maia? Aquelas do YouTube de mistura. Uma ficou muito dura e a outra ficou muito mole. Daí passava um traço ela abria assim, ó. As tag bond, aquelas de tag bond que o cara faz. Era tipo com cola de silicone e maisena. Você é uma mão, tá louco. E aí, tipo, não deu muito certo. Eu mesmo fiz uns traços lá, que os traços meio abriram. Então, tipo, imagina, uma pessoa que nunca pegou numa máquina lá, fez uns traços lá, abriu, estourou. E ela, não é minha vocação, não quero mais isso pra minha vida. Beleza, pensei que ia querer, não quero mais. Aí, recentemente, bateu na cabeça dela assim, vou tentar de novo. Eu disse, não, então vou comprar uma pele artificial decente, pelo amor de Deus, né? Daí, compramos a pele, ela fez os testes lá. Foi de uma outra moça que faz lá, a gente comprou lá no verão. E aí, tipo, ela testou, daí na pele já ficou mais bonitinha e tudo mais. Daí, cara, tipo, ela fez uns 5, 6 trabalhinhos lá na pele artificial. E aí já foi pra pele, eu auxiliando tudo mais, pele humana, né, real oficial. E aí, tipo, hoje inclusive ela tá fazendo um trampo sozinha, primeira vez que eu deixo ela sozinha pra fazer um trampo lá. Acho que o Eduardo tá dando uma auxiliada nela lá. Mas já tá lá, vamos ver o que vai ser. A gente vai deixar o Instagram dela aqui também pra você acompanhar, curtir, comentar. Pessoal, motivar ela, por favor, se engaje. Ela tá bem hypada com isso. É isso aí, não custa nada deixar um comentário fortalecendo o corre da pessoa. O pessoal tá iniciando um projeto novo, é bacana, não sei o que. Não sei o que, é bom, né? Mano, mas 2019, prudente, convite. Mas enfim, daí tipo, o Guilherme ele tava voltando nessa época a tatuar porque ele tinha sofrido acidentes e tudo mais, né? Então, tipo, de logo a mão que ele tatuava ainda. Logo a mão que ele tatuava também. E aí, daí quando eu fui em 2019, eu já fui pra gente participar da Vale dos Sinos. Da primeira? Isso, daí eu fui pra morar lá e no mesmo final de semana que eu já ia morar, um final de semana antes eu tinha dado o meu primeiro workshop, no final de semana seguinte eu fui pra gente participar do evento. No outro final de semana eu já tava indo pra morar. Não, peraí. Como é que foi teu primeiro workshop, mano? Conta pra nós. Cara, então, tipo, foi muito doido assim, porque tipo, eu já tava me destacando um pouquinho assim na parte do comics. E como o Logan já levava muita galera pro workshop lá, e eu também precisava juntar uma grana, né? Tipo, não vou mentir. Eu peguei e falei pra ele, cara, o que tu acha de a gente fazer um workshop pra mim, né? Tipo, até pra gente... Comic colorido. Comics colorido. Até pra, tipo, facilitar um pouco, pra eu juntar uma grana pra me mudar, né? Quando tu fizer o próximo, eu vou participar. Com certeza, por favor. Eu vou. E aí, tipo, cara, foi uma experiência muito massa. Foi umas 20 pessoas, assim, e eu pensei que eu ia dar uma travada, assim. Foi muito natural. 20 pessoas já é... Não, hoje aí, tipo, galera. Ali eu pensei, ou eu vou falar muita asneira, ou eu vou, sei lá, tirar de letra, assim. Foi muito tranquilo, porque, tipo... batia um pouco na consciência assim, tá pronto, será pra falar isso? Daí de repente no momento lá eu comecei a falar e eu tava falando do que eu fazia, né, cara? Então foi muito natural porque tu tá falando tipo, o que tu faz? Tu não tá passando uma regra, comics tem que ser assim, tu tá passando a tua vivência com comics. Cara, eu faço comics assim porque eu acho que assim vai ficar legal e assim vai ajudar nisso, então tipo tu tá passando a tua experiência, né? Tu não tá tipo cagando regra lá pras pessoas, né? Então foi muito natural e o pessoal curtiu bastante, sim, né? Tipo, até o Logan depois falou, tu falou tri bem lá e tudo mais. Foi bem massa, sim. Isso tu ainda tava no Logan, 2018? Tava saindo do Logan. Eu fiz esse workshop pra me mudar, no caso, pra juntar do início pro meio, pra sair, pra vir pra Porto. Exatamente. E aí, tipo, logo depois vim pra Porto Alegre, a gente participou do evento Vale dos Sinos ali. Sim. Daí eu premiei em primeiro lugar no Comics. Daí fiz um Deadpool aí na tela. Então, tu fez um Deadpool em primeiro em 2019, o Kevin premiou em 2020 então, né? Com um Deadpool também, eu acho. Mas em Floripa? Não, foi aqui no Mamburu. Daí eu premiei em primeiro lugar no Comics, no Vale dos Sinos, e logo na outra semana eu já tava trabalhando no Douglas. Aí, cara, agora a gente entra no
na virada de chave. Tu tá numa cidade grande, que o pessoal já tem um pouco de uma mente um pouco mais aberta, só que tu não tem nenhum cliente, sabe? O que tu faz? Primeiro ano todo, cara, se eu for parar e ver meu portfólio, são basicamente todas as tatuagens ali, ou foi que eu cobrei o material, ou que eu não cobrei valor nenhum, sabe? Meu portfólio colorido, só que eu vim determinado para isso. Já nichado, já. Eu vim com a cabeça focada nisso. Não, eu tô indo pra lá pra isso, então eu vou postar só isso. Aí comecei a fazer comics ali e tudo mais. Tipo, o primeiro ano basicamente foi só construindo essa clientela. Recebi um apoio muito bom, assim, tanto do Guilherme, do Léo, mas principalmente do Douglas e da Luana. Né? A Luana eu tenho que destacar aqui porque ela que movimentava lá o estúdio, né? Tipo, fazia... Júnior, tá precisando de alguma coisa? Vamos fazer uma promoção, então? Vamos fazer alguma coisa? Luana é a esposa do Douglas. É a esposa do Douglas. Ela Então, gerencia todo o rolê lá. Exato. Então, tipo assim, com a Luana não tinha aberto. Tipo, Júnior, tu precisa fazer um comics, não sei o quê. Então, quem sabe a gente faz uma promoção de comics, não sei o quê. Sabe? Tipo, ela movimentava mesmo, assim. Tipo, eu dou muitos créditos pra ela, assim. Não, mano, isso é muito foda, porque, tipo, tem que dar crédito para as pessoas que estão por trás da tatu. Claro. Tipo, que nem pra mim, pro Dinho e a Giane, que, tipo, faz toda a função pro Viana. Lá no estúdio, tipo, a Andréia faz toda a função pro Viana, tá ligado? Sim. Tipo, essas pessoas, cara, elas têm que levar um crédito também, mano, Sim. porque é muito importante esse trampo de agendamento, primeiro Sim. contato com o cliente, orçamento. Isso é muito foda, Total. mano, muito foda. E aí, imagina, eu não tinha nenhum cliente. Então, tipo, quem conseguia trazer cliente muitas vezes pra mim era o Douglas e ela, né? O Guilherme me ajudava bastante também. Né? Tipo, o Guilherme hoje eu considero tipo um irmãozão pra mim, porque tipo, a gente se dá muito bem, né? O Léo também, tipo, a gente imagina, tipo, eram 4 tatuadores ali, tipo, juntos ali, cada um com a sua visão de tatuagem, né? Tipo, Agregava o outro. Tu tava trabalhando com o Douglas Prudente, que na época assim era tipo, nossa, tá ligado? Na época. Não, hoje Prudente, também, né? Mas tipo, I love you. Não, mas imagina que assim, ó, um dia tu tava fazendo workshop com o cara. Sim. No outro dia tu fez um evento com o cara, depois o cara te chamou pra trabalhar com ele, então tipo, era uma coisa muito surreal pra mim, assim, ainda, sabe? E aí, tipo, o Guilherme, que a gente vê a evolução dele, assim, tipo, pós-acidente, que é um cara que, tipo, sabe, tipo, tu vê a determinação dele, assim, tipo, de dar a volta por cima e voltar com tudo e voltar arrebentando, sabe? O Léo é um cara, tipo, muito criativo, assim, cara, que eu admiro demais ele, porque ele é um artista nato, sabe? Ele vive da arte, assim, tipo, ele quer fazer o trampo dele, assim, tipo, e, cara, é um cara que tem muito conteúdo, assim, e sabe do que tá falando, sabe? Então eu tava trabalhando com pessoas muito fodas ali, sabe? E aí nesse primeiro ano foi isso, tipo, foi essa mescla, assim, de trocar muita ideia, de apresentar um portfólio, para depois no segundo ano eu começar a usufruir um pouco mais disso, sabe? Sim. Aí as pessoas começaram a me procurar, tipo, olha só, eu vi que tu faz um trabalho colorido, assim, vamos fazer, tipo, o que tu acha de fazer isso, não sei o quê. E aí, cara, aí foi só... Aconteceu. Caralho, Ladeira mano, abaixo. muito. Ladeira abaixo não, Quanto tempo? ladeira acima. Quanto tempo trabalhou no Prudente ali? Eu trabalhei por 2 anos. 2 anos. Isso. Tá, 2020, 2019 e 2020. Isso. Tá, e aí, pergunta de milhões. E aí chegou a pandemia. Como é que foi pra ti a pandemia? Cara, daí, tipo, quando começou o pico da pandemia ali, ainda não tinha dado lockdown. Foi uma decisão nossa do estúdio ali com o Douglas, com a Luana, que eles conversaram, olha, a situação acho que tá indo para um lugar assim que realmente vai ficar complicado. Então eu acho que é melhor a gente fechar, né, o estúdio por enquanto. E 2, 3 dias depois deu a notícia do lockdown que todo mundo tem que fechar. A gente Então, achou que ia ser no máximo assim. mas tipo, a gente já tinha essa consciência, no caso, que uma hora ia fechar. Sim. Aí tá, beleza, tipo, em casa lá, sem fazer nada, minha esposa trabalhando no home office, no caso, e eu lá jogando videogames, um tédião, assim, sem fazer nada. Comecei até a gravar uns vídeos pro YouTube, assim, falar de comics e tudo mais, assim, tipo... De tatu? Não, de Comics. de falar do mundo geek ali, sabe? Caralho, mano. Ia ter o filme do Homem-Aranha, eu falava do Eu Homem-Aranha. lembro disso. Aham. Juro pra ti, eu lembro disso, cara. Eu E lembro cara, disso. foi uma coisa que eu curti muito fazer. No YouTube, que eu que queria, lançava os aham. vídeos, né? E foi uma coisa que eu curti muito fazer, que eu queria ter seguido, só que depois, logo que a gente começou a atender de volta, assim, daí já começou a vir os clientes de novo e tudo mais. Eu acho que a galera tava muito na gana de, tipo, cara, preciso fazer uma tatuagem nesse tempo que não dava pra fazer uma tatuagem, porque quando abriu, cara, eu fechei minha agenda, assim, tipo, rapidona, porque, tipo, a galera, eu acho que ficou em casa procurando tatuagem, sem ter muito o que fazer, que quando abriu, assim, ela já voltou, sabe? Logo que deu o primeiro... Exato, daí eu não consegui mais fazer os vídeos, mas era uma coisa que eu queria seguir. Se uma hora tu quiser continuar e quiser um brother. Aí? Mano, Vamos fazer então, cara. Vamos fazer.
são caras de 10. Aí, ó. Vamos fazer. A gente faz uns... Mano, eu acompanhava, juro-te, cara. Eu lembro disso, cara. Eu lembro de um tatuador que começou a fazer uns vídeos sobre filmes, sobre cultura nerd. Vai lá, viagem. Eu E- fico, e- não, era a maior muito- parte do tempo que eu não entendo nada que eles falam. Eles começam Ah, e daí, tipo, tu ficou na... Tipo assim, ó, uma coisa que acho que passou meio batido, assim, tipo, pra nega velha, mozão. Como é que foi, tipo, vir pra Porto Alegre, ela te acompanhou, tipo, foi teu parceiro ela de abraçou, vir? cara. Ela abraçou total a ideia, porque tipo, ela via essa minha necessidade assim de fazer meu estilo. E ela sabia, e sabe também que ela tem um sentimento assim que com o trampo dela ali, tipo, ela não sai muito assim do lugar, sabe? Ela não tem muito, como é que fala? Não tem muita tendência a crescer no trampo dela e tudo mais, assim. Então, tipo, ela via. Com a tatuagem a gente pode chegar a um lugar, sabe? Tipo, se tu estourar e tudo mais. Então, tipo, não só por isso, mas como eu vivia aquilo lá, sabe? Ela começou a falar, não, tu tem razão, vamos abraçar. E o trampo dela era muito flexível também, tipo, dela poder trabalhar em Porto Alegre e trabalhar para essa empresa ainda, sabe? Então foi bem massa, assim, porque ela abraçou essa causa comigo, assim. E logo depois que ela se mudou pra cá, ela saiu dessa empresa, ela trabalhou um mês com o Tampo. Ela ficou de recepcionista pro Tampo por um mês. Porque eu ofereci pro Tampo. Oi? Lá no Impact? Lá no Impact. Ele abriu o estúdio, daí eu perguntei pro Tampo, ó, se tu estiver precisando de uma recepcionista, minha esposa, tipo, ela tá trampando numa empresa ali, mas eu acho que ela conseguiria. Ele pegou e falou, ó, estamos precisando. Daí ela foi, trabalhou um mês lá com ele. Que da hora, mano. Daí logo já recebeu uma proposta para trabalhar nessa empresa que ela tá trabalhando hoje. Mas, tipo, imagina, daí eu já tava indo todo dia lá no Tampa, né? Jogar sinuca com o cara e trocar ideia. Eu me candidatei uma vez pra ser... É. Sim. Ô, mano, então fala pra essa câmera. Mais um, eu sou malandro, pai. Fala pro Tampa vir aí também. Ô Tampa, seu feioso, vem pra cá. Tu tem que falar aqui da tua Rapaz, história. ele é lindo. Não, ele é bem lindão, aí. Mas, assim, o Tampa, cara... Vamos falar um pouquinho do Tampa. O Tampa foi um cara, assim, que na minha vida toda, como tatuador, ele foi minha principal referência, assim, sabe? Aí ele foi dar um workshop lá. Lá em Passo Fundo, Lá em Passo Fundo, né? Ele foi fazer... Pô, mano, o logo Na é muito época- foda, cara. Porra, sério, levar- tipo, trazer levar essas o meu pessoas, tipo, vários nichos, assim, da tatu é muito foda, mano. Porra. O primeiro contato que eu tive com o Tampa foi quando eu fui de tela no Canoas, que daí o Dario tava tatuando minha coxa aqui. Tá, levantei a mão, velho. Aham. Olha lá. Sério, levantei a mão, velho. Olha, eu tô sem cueca. Não, brincadeira. Mas daí o primeiro contato que eu tive com o Tampa, assim, foi até engraçado, porque daí, tipo, nossa, eu odiei o Tampa, mas foi muito engraçado. Por quê? Porque assim, eu tava sofrendo pra caralho lá, tipo, eu já tinha feito 8 horas de tatuagem, assim, e tu sabe como é que é tatuador em evento. Tu começa a chamar, ô Tampa, vem cá, ô Klebs, o que tu acha de eu fazer, não sei o que, ô Logan, vem cá, tudo mais. Vai trocando ideia. Aí a tatuagem já estava teoricamente finalizada, e aí começou a vir muito tatuador lá e tipo, o que tu acha de fazer isso? Daí eu ia lá fazia. Chegou num tempo assim que eu tava no meu limite, daí o Tampa, mas olha só, tu tem que fazer não sei o que. E o caralho, cara, já tá pronto, não precisa mais, velho. Tela é foda, né? Tu sabe, agora tu sabe, tela é foda. Nossa, cara, daí tipo, eu falava, tipo, não faz sentido. Daí eu falei pro Logan, olha aquele cara ali, fica falando. Daí o Logan pegou e falou pra mim, tu não sabe quem que é aquele cara ali, é o cara mais foda do Rio Grande do Sul do Brasil, não sei o que. E eu, caralho, velho. Daí depois que eu comecei a acompanhar mais ele. E tanto era, tipo, uma coisa assim que foi muito no momento, porque no outro dia eu já tava fazendo outro trampo pro mesmo evento do cara também. Sim, não, pode crer. E aí o Tampa, cara, tipo, a principal referência ali, depois ele foi lá fazer workshop lá em Passo Fundo, comecei a trocar mais ideia com ele. E aí, cara, uma coisa que eu vou falar agora que eu acho que nem ele sabe ou não se lembra, tá? Os workshops práticos que ele dá hoje, né, que inclusive eu vou cobrar uma comissão dele, ele tá fazendo isso hoje porque eu pedi pro Logan levar um workshop prático em Passo Fundo. Então, Tampa, tu tá me devendo uma grana, cara. Não, em vez de dever uma grana, pede pro Tampa vir aí, entendeu? Ô, Tampa, me dá 10 mil e vem pro... Não. Paga, fala na câmera. Tampa, seu, lindo. Paga o cara. Vindo aqui, entendeu? Ele vai ficar muito agradecido, né? Não é? Ele vai ficar agradecido, pai. Manda esse corte pra ele, por favor. E assim, ó, quando eu tava começando a estudar colorido e tudo mais, eu pensei, não, eu preciso evoluir mesmo, assim, e o Logan já tinha falado que queria começar a fazer uns workshop práticos, assim, da galera e tudo mais. Daí eu peguei e falei, ô Logan, o que tu acha de fazer um workshop prático do Tampa? Aqui em Passo Fundo. Daí o Logan, depois de um tempo, foi lá, chamou o Tampa e o Tampa aceitou.
ele deu uma aula lá para 6 pessoas lá e tudo mais. Então hoje eu posso dizer que, né, foi por causa de mim que o Tampa tá fazendo toda essa grana aí, cobrando 50 mil reais cada. Tampa, pague a dívida e vem aqui conversar com nós. Cara, e eu acho que eu nunca comentei com ele isso, cara. Eu acho que ele vai saber. Agora ele vai saber. Agora ele vai saber. Manda pra ele lá. Mano, e teu estúdio? Cara, e a Verse, multiverso da A loucura? Verse foi assim, cara, tipo, chegou num momento assim que eu comecei a pensar, né, eu já tenho 7 anos de tatuagem, daí eu comecei a ver... Caralho, isso tudo lá no Prudente. Isso lá no Prudente, né? E aí, tipo, eu comecei a pensar, cara, eu acho que tá na hora da gente começar a fazer um negócio pra mim, né? Então, tipo assim, agradeço demais o Douglas e a Luana ali, que sempre me ajudaram e tudo mais, mas daí, tipo, chegou num momento assim que eu pensei, eu acho que tá na hora de ter um estúdio próprio, sabe? E aí foi quando eu comecei a conversar com a minha esposa e tudo mais ali, e a gente abriu o nosso estúdio ali, né, cara? Então, tipo, a Tatuverse, tipo, é a minha cara. Se vocês entrarem lá, tu vai ver que já tá, a login aqui é um camaleãozinho. Ó, e aí... pessoal, Instagram aqui, ó, do estúdio. Tatuverse. Pelo amor de Deus, né? Sigam, né? Boné também aqui, um bonezinho. Bonezinho. E aí, cara, tipo, se vocês entrarem no estúdio lá, vocês vão ver que é um estúdio coloridaço, né? Tipo, então, tipo, é eu naquele estúdio ali. E eu sentia falta disso, sabe? Tipo, de ter um negócio meu que tivesse a minha cara, sabe? Então, o nome Tatuverse já tem um lado meio geek no caso, porque a gente começou a fazer a brincadeira, tá? De repente, vamos fazer uma brincadeira com o Homem-Aranha, com o Spider-Verse e tal, por que não Tatuverse? O Camaleão já era, tipo, uma coisa que eu já tinha pegado pra mim, por causa das cores e tudo mais, né? Então, que ano foi isso que tu que deu essa virada? Tipo, não, vou fazer no meu próprio estúdio, do meu jeito. Porque, tipo, o cara tem essa vontade de fazer, tipo, pintar uma parede do jeito do cara, tipo, fazer uma decoração do jeito do cara. Mesmo. Foi em 2021. Metade do ano passado, mais ou menos, que eu comecei a pensar nisso, então foi bem rápido. Tipo, eu tomei a decisão. Parece que faz mais tempo, tá ligado? Fechou um ano agora. Fechou um ano agora. Não, mano, por causa do Kevinho até, tipo, a gente, tipo, por essa noção de tempo, a gente, acho que faz até mais tempo pra nós, entendeu? Não, fechou um ano agora em agosto, no caso, e foi, tipo, muito natural, assim, tipo, a gente pensou, a gente conversou sobre a possibilidade, e quando veio a gente já tava procurando sala e vendo a possibilidade de abrir o nosso estúdio lá. E é muito engraçado porque eu ia abrir o estúdio só pra mim, ia ser uma sala comercial só pra mim. Daí no fim surgiu a oportunidade de mais uma moça lá trabalhar comigo, daí depois foi a Vicky, daí depois o Eduardo foi, daí o Kevinho foi antes do Eduardo ainda, que daí era pra ele ir aí tipo umas vezes por mês. Sim. Apareceu umas 3 aí só. Subiu na Mas eu amo o Kevinho, cara. Eu quero que ele Quem não ama essa porra? Te amo, mas te amo. E aí, cara, o Tatuverse é a minha cara ali, sabe? Tipo, sou eu naquele estúdio lá realmente. Tipo, passei alguns pepinos realmente, como todo mundo acha que passa quando tá abrindo o estúdio, né? Cara, o que tu tava falando antes dos móveis e tal, isso aí eu fiquei curioso. Então, tipo, a gente abriu nosso estúdio. Imagina que daí eu contratei uma arquiteta pra fazer 2021, abriu o estúdio. Teve a ideia, falou com a Nega porque o cara tem que falar tudo com a Nega senão, né? Exato. Uma sala comercial. Contratei uma arquiteta, preciso que tu faça alguma coisa assim, que seja eu dela, vamos botar umas cores, não sei o que. Minha esposa ficou meio relutante quanto às cores, depois a gente viu o projeto, a gente amou na hora assim e foi, né? E aí, cara, tipo, imagina tu contratou uma arquiteta pra fazer uns móveis planejados lá, tudo certinho, tudo bonitinho. E aí tu vai por indicação de umas outras pessoas lá, né, tipo, de um brother meu, que não tem culpa de nada, só pra deixar claro, mas que... É uma indicação. Indicação. Daí, tipo, cara, começou trazendo mais. Um dia antes da gente começar a abrir o estúdio, a gente foi levar os troféus e meus material tudo lá pro estúdio, a gente viu que não tinha nada montado. E começou a ver, tipo, as coisas que estavam para ser montadas era tudo diferente do que a gente pediu. E a gente pagou o material, pagou tudo certo lá. E, cara, foi perrengue do início ao fim, assim. Daí, tipo, eles iam para arrumar uma coisa, voltavam com coisa diferente. Eles iam para fazer não sei o que, tu olhava que, tipo, tava com outro material que, tipo, que era para ser tudo padrãozinho do mesmo material. Daí os carrinhos que era para ser igual, um tava de um material diferente, outro tava não sei o que. Cara, foi perrengue. Foi nessa fase, assim, que, tipo, começou, tipo, mexer bastante comigo. No começo do ano eu tava entrando numa depressão fodida assim mesmo, sabe? Agora 2022. Agora 2022. Tava entrando numa depressão fodida, não queria ir pro estúdio porque eu não gostava de ver, tipo, os móveis daquele jeito lá. Sim. Depois eu comecei a trabalhar um pouco mais com a psicóloga e tudo mais, né? Ela me deu o laudo, inclusive, que eu tinha TDAH. E isso ajudou bastante nesse negócio o TDAH tu hiperfoca muito nessas coisas, né? Então, tipo, se é uma coisa que te aconteceu lá atrás, assim, tu vai ficar remoendo com aquela coisa, tipo, até tu explodir.
E aí foi o que aconteceu, tipo, eu fiquei remoendo assim, por mais que eu, tipo, não levasse isso muito pra frente, no caso, aquilo lá, toda vez que eu olhava aquilo lá, tipo, me chateava, assim, chegou num momento, assim, que eu tava querendo ir por uma depressão. Daí ela me deu o laudo, realmente, que eu tava com TDAH, tipo... Antes de tu pensar em, tipo... Não pensar, mas, tipo, antes de tu realmente cair numa depressão, tu já achou necessário uma ajuda profissional, uma psicóloga? Eu já fazia, né? Daí quando eu comecei a dar mais relatos assim na minha vida e tudo mais, tipo, o fato de quando eu era criança eu não prestava atenção em aula, eu ficava só desenhando, tipo, começou a fazer muito sentido, assim, realmente, assim, essa parte do TDAH, assim, sabe? Tipo, coisa de estar conversando com vocês aqui e de repente, tipo, isso aqui me chamar a atenção e virar aqui, pô, cerrou, sabe? Tipo, eu não tô escutando mais tu aqui, hoje eu tô medicado, né? Tomei o meu remédio, tô tranquilo. Mas era muito engraçado, porque minha esposa se queixava muito disso, que ela pensava que eu não tava dando atenção pra ela, só que depois a gente foi ver que realmente era um fato, assim, que, tipo, eu desviava, sabe? E eu focava naquilo lá, e aqui, tipo, se tornava, tipo, um negócio branco, assim, sabe? Tipo, só que isso não é só num momento, assim, é um negócio que vai acontecendo, sabe? Tipo, o fato desse negócio dos móveis, assim, toda vez que eu olhava e pensava nisso, eu passava o dia todo pensando nessa bosta desses móveis, sabe? E aí, tipo, foi quando eu comecei a virar a chave ali, a minha psicóloga me ajudando e tudo mais, que eu comecei a trabalhar melhor ali, tipo, a recepção, eu peguei e tirei de lá do estúdio, abri um espação, foi até uma terapia, assim, tipo, jogar fora aquela recepção e tudo mais. E hoje eu tô trabalhando nisso, no caso, então logo, tipo, já vamos estar mudando lugar. Então tá em obras ainda. Sempre estamos, né, cara? Vocês estão Sempre comentando do estúdio de vocês ali, tá sempre louco, tem alguma sempre coisa tamo. pra fazer. Ô, cara, tipo isso, e aí essa é a vibe, tá ligado? Tipo, agora Sim. tá com o teu estúdio, que nem a gente tá com o estúdio. Uma galera também. foda, né, cara? Tem que falar que o Caleb e a Júlia ali que estão iniciando muito bem. Uns caras, tipo, duas pessoas que têm um potencial gigante. Minha esposa tá inclusa nisso também, tipo, que tu já vê que tem uma mão, assim, pra tatuagem, Sim. né? E o Eduardo que nem se fala, né, cara? Que é um irmãozão que eu conquistei, assim, na tatuagem. Eu conheci ele quando ele foi se tatuar comigo lá e fiz alguns trampos nele. Ele começou a pedir dica e logo depois a gente já tava trocando ideia e tudo mais. E trabalhou comigo no Douglas, depois ele foi trabalhar comigo lá. Então, tipo, só galera foda e, né, dou graças a Deus que o estúdio tá bombando aí logo. E o importante, tá feliz? Demais, tá louco? Ah, é isso aí, cara. Não, tipo, é isso aí, mano. Ô, cara, pra finalizar então, esse nosso papo, que pô, tá longo hoje, rendeu bastante, muito foda. Cara, pergunta. A gente quer fazer umas perguntas que a gente sempre faz, essa é a Sim. básica. Jogo rápido, tete a tete, de frente com o Marília Gabriel. Gabriel. Diga. Olha, Gabriel, então, me diga pra mim, o momento mais importante na tatu. O momento mais importante na tatu, cara, é difícil eu falar mas eu posso falar um que eu não comentei aqui ainda, que foi logo depois que eu fiz a Chiquinha, que foi quando eu recebi o meu primeiro patrocínio, que foi da Starbright. Sabe? Gente, Porque, tipo assim, foi uma virada de chave, né? Novamente, agradeço demais o Douglas, porque ele fez toda a mão ali pra mim. Mas a Chiquinha, é isso que eu tava falando, foi o divisor de águas, porque, tipo, a Chiquinha notou, começou a girar essa tatuagem e Eu uma acho que galera... eles postaram com uns risquinhos e as cores que foi usada, tá ligado? Isso. Eu lembro Daí, disso tipo, eles curtiram, olharam assim, eu já tava marcando eles direto, e eles entraram em contato comigo, assim, tipo, né, logo eu já mandei o formulário lá e no começo do outro ano, né, eu me lembro que eu tava indo passar o Natal com a avó da minha esposa, e no caminho, assim, o Douglas me ligou e disse, Júnior, preciso que tu responda teu e-mail lá, não sei o que, dá uma atenção lá, porque os caras da Starbright querem falar contigo. Ixi. Daí, beleza, mandei o meu formulário lá, fui a viagem inteira, assim, pensando, meu Deus. Daí chegou a notícia que eles tinham topado e no começo do ano Eu acho que eu lembro a primeira vez que chegou uma caixa cara, lotada de tinta. 140 pigmentos, Eu cara. vi. Imagina que tem cor assim que até hoje eu não abri, cara, porque tipo, parabéns, é demais, cara. cara. Coisa linda, coisa linda. É muito massa. Não tá usando, manda pros guris lá. Não, mas usa. É porque são muitos tons parecidos, assim, Eu lembro da acabou quando preferindo, chegou. tipo, não abrir, tipo, deixou mais de reserva ali e tudo mais. É, tipo, enumerar um momento mais foda, tu mostrando essa tua história que a gente viu aí nessas quase, tipo, nem sei quantas horas já. Tipo, cara, é muito foda, tipo, e tu querer mostrar, tipo, momento 1, 2 e 3, alguma coisa assim, pô, dentro dessa tua história, tipo, rica pra caralho, é até... Ser conhecido por marcas também, né? Pô, tá louco, Sim, cara, imagina ser reconhecido pela Starbright, né? É muito... Cara, muito o que tu, agora pra finalizar, então, tipo, o que tu espera pro próximos anos, assim, o que tu 2023, que tu espera? sonha, assim, que tu vê mais pra frente, mano, eu Aonde quero tu fazer te isso, vê? isso. Onde me vejo, cara, tipo, eu já tenho ideias, assim, tipo, como eu falei, a gente já tá em 4 tatuadores mais minha esposa que tá iniciando, assim, tipo, que nem eu falei, a salinha era pra ser só eu, depois acabou vindo mais gente ali. Coração de mãe. Exato, então, tipo, cara,
Se tudo der certo, eu já quero estar com um espaço um pouco maior para receber a galera um pouco melhor, tudo mais, sim. E continuar fazendo o que eu sempre faço, né, cara, com bastante gosto, assim, realmente, que é fazer esse trampo que eu curto, que eu amo, assim, sendo colorido, sendo black work, né, no caso. Então, tipo, é isso. Vamos ver o que o futuro nos aguarda aí. Vamos ver o que o futuro nos aguarda. Cara, caralho, mano, assim, ó, de verdade. Obrigadão, cara. Eu fazer fazer um pra brinde, caralho, fazer um brinde. Parou de tomar Lux Drinks, cara. Nós estamos aqui, ó, todo 1000 graus de Lux Drinks. Marcha. Nós vamos parar agora e continuar com Lux Drinks. Sério, mano. Que Muito foda. obrigado. Eu que agradeço, cara. Muito massa foda. o que vocês estão fazendo aqui e com certeza me chamem daqui uns tempos que eu venho com o maior orgulho. Vamos fazer esse projeto dos vídeos do YouTube ali que Vamos mesmo, cara. só precisava de uma parceria assim pra... Se gosta. Muito obrigado Muito por obrigado topar mesmo, essa loucura de vir aqui até São Obrigadão Leopoldo mesmo. trocar essa ideia. Obrigado. Galera, cada episódio a gente fica mais rico de informação, rico de experiência, rico de histórias. É muito foda. Se surpreende a cada um, né? É muito foda, gente, é muito foda. Tipo assim, ó, pra nós começamos um projeto pequeno, que era só um reel de 1 minuto, mostrando histórias dos nossos tatuadores lá do estúdio antigo até. Hoje receber um cara que nem tu, assim, contando tua história foi enriquecedor demais. Obrigado Tipo, mesmo. eu tenho certeza que amanhã, quando eu e o Dinho for mandar uma tatu, a gente, tipo assim, ó, tá mudado por ter trocado essa ideia. Pô, Muito obrigado pela massa, presença cara. aí, mano. Obrigado mesmo, cara. Muito Eu fico foda. lisonjeado Obrigado mesmo. por ter colado aí também. É nóis. Galera, vamos finalizar aqui que, tipo, estourou já a meta do dia. As de máquinas estão tempo. pedindo arrego aí. Obrigadão demais pra vocês terem, tipo, olhado todo esse episódio, porque cada episódio é muito foda. Que massa. Cara, eu vou te cumprimentar de novo. Obrigadão mesmo por ter vindo, por ter Acho que vai rolar topado. o clima. Vai rolar. Já rolou na real. Já rolou há muito tempo. Galera, se inscreve no canal, deixa a curtida. Nós. Caralho, segue o Junior Reis, segue eu, segue o Didinho, segue a B2, que faz toda a produção por trás das câmeras. Lux Drinks. Lux Drinks, os La apoiadores, Máfia. Oligarca, La Máfia. Oligarca. Obrigadão e é nóis. Até a próxima. Esqueça tudo. Caralho, fez a turma! Parabéns. Cara.